Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 126. Mutantes. Depois que todas as vinhas foram cortadas por Lin Xiu, elas se enrolaram como mãos feridas. Foi realmente uma visão incomum. Bang, bang, bang. Neste momento, esses sons ficaram cada vez mais altos. Lin Xiu se virou e viu os mutantes batendo freneticamente no recipiente de vidro. Saída onde fica a saída. Zhang Yin e os outros olhavam em volta como moscas sem cabeça neste momento. Lin Xiu franziu a testa, ele também não viu a saída. Eles estariam em sérios apuros se continuassem assim. Tendo que lidar com tais mutantes em um espaço tão pequeno, até mesmo Lin Xiu não estava muito confiante. Esses mutantes eram diferentes do guerreiro comum, não sentiam nenhuma dor e seus corpos também estavam integrados com certas características de feras evoluídas. Consequentemente, eles tinham uma pele excepcionalmente resistente e armas laser comuns não conseguiam lidar com eles, atacavam seus alvos incansavelmente. Estamos condenados, disse o grande homem Jian Li, enquanto tremia. Esses mutantes eram apenas um pesadelo e foi ele quem os ativou. Ele tropeçou para trás e acidentalmente bateu no console atrás dele. Estrondoso. Ele pareceu apertar um botão, e uma parede de ferro azul na frente se ergueu de repente. Podia-se ver a escuridão ao longe. Isso é, os olhos de Jian Li se arregalaram e ele olhou para a cena sem acreditar. Haha, a saída. Zhang Yin estava nas nuvens neste momento. Ele não esperava que Jian Li acidentalmente apertasse um determinado botão. Ele puxou Lei Lei de lado e correu para frente. No momento em que corriam em direção à escuridão, houve rachaduras em vários recipientes de vidro neste momento. No segundo seguinte, eles quebraram completamente. Rugido. Esses mutantes tinham muitas características de feras evoluídas e rugiam alto como uma fera. Uma grande quantidade do líquido azul claro fluiu para o chão quando o recipiente de vidro quebrou. Lin Xiu olhou para o líquido azul claro e franziu a testa. Este líquido parecia conter o vírus AMZ também. Lin Xiu não hesitou e correu diretamente para a escuridão também. Ao correr, ele viu esses mutantes perseguindo. Seus corpos pareciam muito fortes e sua velocidade era extremamente rápida quando atacaram diretamente Lin Xiu, que estava atrás. Ave of the Fênix. Lin Xiu gritou. Depois acenou com a lança no ar e várias fênix atacaram em um instante. Todo o lugar parecia estar coberto de chamas. Bang, bang, bang. As fênix colidiram com esses mutantes, derretendo instantaneamente sua epiderme para revelar o tecido muscular. No entanto, em vez de sangrar, seus corpos pareciam assustadores. Lin Xiu ficou chocado ao ver isso e ativou o olho analítico. Características mutantes de nível 3. Possuir a mesma aptidão física e força de um guerreiro de nível 3, sem sensação de dor, perseguirá seu alvo até a morte. Comparável à força de um guerreiro de nível 3. Lin Xiu arregalou os olhos neste momento e apontou sua longa lança em direção ao mutante na frente que já havia investido contra ele. A ponta da lança se transformou em pequenas luzes frias e esfaqueou cerca de 10 a 20 vezes, apunhalando instantaneamente aquele mutante em uma bagunça sangrenta. Mas esse mutante ainda conseguia mover seu corpo e acenou com o punho em direção ao corpo de Lin Xiu. Bang! Quando o mutante deu um soco, Lin Xiu recuou alguns passos e sentiu uma dor aguda no peito. A força desses mutantes poderia de fato ser comparável à sua, e ainda poderia se mover depois de ter sofrido mais de uma dúzia de facadas. Que tipo de monstro era aquele? Felizmente, esses caras não sabiam usar habilidades. Sênior, Zhang Yin gritou ao ver Lin Xiu atrás. Vá primeiro. Lin Xiu bufou friamente e colocou no chão a caixa de madeira pesando dezenas de centenas de din atrás dele. No momento seguinte, ele de repente cortou o mutante que corria de cima para baixo. A força de sua fonte de energia cobriu o topo da lança Dark Edge, juntamente com a nitidez da Dark Edge, cortou diretamente o corpo do mutante em dois. Din. Parabéns, mestre, por matar um mutante de rank 3. Você ganhou 589.127 pontos de experiência. Meio milhão de pontos de experiência. Lin Xiu ouviu as instruções do sistema e ficou surpreso. Uma expressão de excitação apareceu em seu rosto. Ele não fugiu simplesmente agora porque queria ver quanta experiência poderia obter com esses mutantes e não esperava que fosse tão alto. Lidar com esses mutantes era perigoso, mas era uma oportunidade real de aumentar sua experiência. Como diz o ditado, perigo e oportunidade coexistem. Lin Xiu agarrou sua longa lança com força e começou a atacar freneticamente os mutantes que estavam correndo. A pele desses mutantes era muito resistente. Se não fosse por sua lança Dark Edge, provavelmente seria muito difícil matá-los. Lin Xiu continuou atacando, cortando as cabeças de dois mutantes, mas essas malditas coisas ainda atacariam mesmo depois que suas cabeças desaparecessem. Lin Xiu bufou friamente. Desta vez, ele cortou diretamente os corpos desses mutantes ao meio, de cima para baixo. Neste momento, depois que Lin Xiu matou esses mutantes, os mutantes restantes saíram correndo daqueles recipientes de vidro em direção a Lin Xiu. E Lin Xiu era como uma máquina de matar avançando pelo campo de batalha. Ele não usou sua habilidade novamente e apenas confiou na arte fundamental da lança de cortar enquanto atacava todos os mutantes ao redor. Um grande número de membros e braços foram cortados por Lin Xiu, mas não saiu sangue, e esses mutantes ainda queriam atacá-lo mesmo sem cabeça. Caramba! Existem muitos! Lin Xiu gradualmente começou a se sentir cansado e foi lançado voando por um soco de um mutante. Seu peito estava doendo neste momento e ele sentiu algo doce na garganta. Depois cuspiu um bocado de sangue. Lin Xiu limpou o sangue dos cantos da boca. Ele ainda estava ereto enquanto observava uma dúzia de mutantes ainda avançando sem qualquer medo. Ele respirou fundo, cerrou os dentes e correu de novo. Sênior Lin. Neste momento, Zhang Yin parecia ter voltado a si e quis ajudar quando viu Lin Xiu atacando novamente com sua lança. Uma ponta fria apareceu primeiro, depois a lança voou como um dragão.
Capítulo 127, nível 18. Lin Xiu acenou com sua lança e atacou todos os mutantes. Atrás deles, sob a iluminação, Zhang Yin podia sentir a lança de Lin Xiu liberando luz fria repetidas vezes. Bang, bang, bang. No momento seguinte, todos os corpos dos mutantes ao redor explodiram em pedaços. Jin, parabéns mestre por subir de nível. Nível atual no nível 18. Nível 18 já? Lin Xiu se alegrou ao ouvir a notificação e rapidamente inseriu suas estatísticas. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 18. Experiência, 0,2000,0000. Força, 328. Físico, 107. Velocidade, 82. Habilidades, olho analítico, fúria, disfarce. Aumento de raiva, 0, 100. Pontos potenciais restantes, 18. Título, Guerreiro de Rank 2 não usado. Guerreiro de Rank 1, Guerreiro de Rank 3. Força geral de combate, 2.759. Mais 18 pontos. Devo colocá-los em força ou físico? Lin Xiu não planejou colocá-lo em speed no momento, pois seu valor era muito baixo. Não muito antes, Lin Xiu descobriu que quando ele adicionasse estatísticas à força, sua velocidade aumentaria correspondendo ao aumento da força. A razão decorreu do fato de que suas pernas ficaram mais fortes e sua velocidade aumentaria a partir disso. Se ele adicionasse velocidade, sua velocidade naturalmente não aumentaria tanto. Após o longo dilema, Lin Xiu adicionou 12 pontos em força e aumentou para 340. Ele adicionou 6 pontos restantes em físico. Lin Xiu imediatamente se sentiu mais leve após a adição de estatísticas e a lança em sua mão pareceu ficar um pouco mais leve. Fiquei mais forte novamente. Zhang Yin, vocês encontraram a saída? Lin Xiu olhou para o atordoado Zhang Yin enquanto carregava a caixa de madeira e perguntou. Ainda não, mas temos uma nova descoberta pela frente. Zhang Yin finalmente respondeu. Ele ficou internamente chocado com a força de Lin Xiu ao responder. Nova descoberta? Lin Xiu ficou um pouco surpreso e o seguiu. De sua posição, ele podia ver inúmeros raios de luz à distância. Jian Li e Lei Lei imediatamente acenaram com as mãos ao vê-los. Lin Xiu olhou para frente e viu todos os tipos de armas de fogo no chão à frente. São modelos antigos de armas laser? Lin Xiu viu as armas laser bem organizadas e perguntou. Além das armas laser, havia muitas granadas e outras armas bizarras. Eles sem dúvida haviam entrado em um arsenal. Se vendermos essas coisas lá fora, elas valerão muito dinheiro. Zhang Yin ficou comovido, embora fossem modelos antigos de armas a laser e as granadas, etc. Fossem do passado, esses modelos únicos representavam produtos de uma época passada. Pessoas que adoravam manter tais armas de fogo definitivamente pagariam uma grande quantia em dinheiro para adquiri-las. Isso se você conseguir tirá-los de lá. Lin Xiu acrescentou. Isso é verdade. Isso deprimiu o grupo, eles descobriram um arsenal, mas não conseguiram retirar nada. Foi realmente triste ouvir isso. Você encontrou alguma outra saída? Sim, parece haver uma porta de metal daquele lado. Jian Li e Lei Lei assentiram e apontaram para o lado direito. Lin Xiu se aproximou e viu o gigantesco contorno retangular da porta de metal. Ele sabia que eles só poderiam escapar por esta porta. Não há ranhuras para colocar cristais. Lin Xiu começou a estudar a porta com cuidado e murmurou deprimente. Já tentei procurar, mas não há reentrâncias para colocar nada e esta porta não parece ter fechadura. Jian Li também estava perdido. Deixe-me ver. Lin Xiu examinou a porta e viu uma rachadura. Isso mesmo, isso é definitivamente uma porta. Mas como entramos? Lin Xiu tentou exercer força e a porta pareceu se mover ligeiramente. Pode ser empurrado? Lin Xiu ficou surpreso com a descoberta. Ele colocou as duas mãos na porta gigantesca e exerceu força. A porta foi empurrada ligeiramente novamente. Venha e ajude. Lin Xiu chamou os outros. A porta não era apenas pesada, mas também retornaria à sua posição original se ele não continuasse exercendo força. Tudo bem. Zhang Yin e os demais responderam e empurraram a porta junto com Lin Xiu. Arg! Os grandes músculos de Jian Li ficaram tensos e inchados enquanto todas as veias pareciam prestes a estourar. Enquanto eles se aproximavam, a porta começou a se abrir lentamente. Uma luz ofuscante os forçou a apertar os olhos. Rápido, entre. Sob o comando de Lin Xiu, todos passaram pela porta. Estrondo. Quando todos entraram, descobriram que a porta estava lacrada novamente. Oh, existem recém-chegados? Ao saírem, perceberam que haviam entrado em um vasto espaço cercado por paredes de metal. O teto de metal acima tinha uma luz que iluminava tudo. O grupo de Lin Xiu não estava sozinho neste espaço, pois havia mais de uma dúzia de guerreiros ao lado. A região inteira tinha cerca de 100 pessoas no total, e todas as suas auras eram muito fortes. Eles olharam para o grupo de Lin Xiu de maneira cruel, obviamente com pensamentos desagradáveis. Zhang Yin? Naquele momento, um homem de um dos grupos viu Zhang Yin e ficou surpreso. Ele imediatamente gritou de alegria e se aproximou. Qin Li? Zhang Yin ficou em êxtase ao ver este homem. Os dois caminharam um até o outro e bateram os punhos. Por que você está aqui? Qin Li perguntou. É uma longa história. Por que há tantos guerreiros aqui? Zhang Yin riu amargamente e respondeu. Você vê esse caminho? Não podemos passar agora. Qin Li apontou para frente. Naquela direção havia um abismo profundo e ninguém conseguia ver o fim dele. No centro havia um caminho, mas ninguém se atreveu a atravessar. Lin Xiu virou-se para olhar ao ouvir a explicação de Qin Li. Ele podia ver o caminho que era interminável e tinha muitos vestígios de sangue. Todo o caminho parecia um caminho sangrento. Capítulo 128. 100 homens contra a besta da videira. Há algo abaixo. Lin Xiu olhou para a zona negra que parecia um abismo. Hesitou por um momento antes de falar. Isso mesmo. Há algo lá embaixo. Qin Li olhou para Lin Xiu e concordou com elogios. Para descobrir que há algo lá embaixo quando ele acabou de chegar, sua habilidade de observação é boa. Coisa? Que coisa? Zhang Yin e os outros deixaram escapar inconscientemente. Dê uma olhada.
Qin Li tirou um cristal estranho comum de nível 1 e jogou-o no centro do caminho. Rumblers podiam ser ouvidos e o estranho cristal rolou. No momento seguinte, algumas coisas parecidas com videiras dispararam para frente e enrolaram-se em torno do estranho cristal e puxaram-no para baixo da zona do abismo. Isso, Zhang Yi e os outros olharam para a cena em estado de choque. Lin Xiu teve certeza de que as videiras pareciam ser os tentáculos de algum tipo de fera evoluída, assim como antes. Depois de fazer suposições calculadas, ele calculou que a criatura deveria ser extremamente grande e os tentáculos haviam penetrado no local através das rachaduras. Besta evoluída. Há uma fera evoluída muito aterrorizante abaixo. Qin Li falou gravemente. Acredito que podemos discutir como derrotar essa coisa juntos. Neste exato momento, um homem aparentemente construído empunhando uma grande espada anunciou em voz alta para todos. Quando ele terminou a frase, os 100 pares de olhos se voltaram para ele. Eu sou Liu Qian, um guerreiro de nível 5. Posso ver que a besta evoluída abaixo é uma besta da videira verde de nível 6. Ele passou a olhar por todos. Besta da videira verde? Lin Xiu pegou seu telefone e abriu um manual ilustrado sobre feras evoluídas. Lin Xiu já havia lido todo o conteúdo e baixado. Mesmo sem conexão, isso não influenciaria suas dúvidas. Depois de perguntar sobre isso, Lin Xiu descobriu que realmente havia informações sobre a criatura. Besta da vinha verde rank 6, uma criatura gigantesca que se assemelha a uma anêmona do mar, mas com comprimento de mais de 10 metros. Os tentáculos do corpo são extremamente longos e verdes como vinhas. Capaz de quebrar aço, um poderoso monstro do mar, embora ainda possa sobreviver fora da água. O couro cabeludo de Lin Xiu ficou dormente quando ele viu que os tentáculos da criatura eram os que ele havia encontrado anteriormente. Besta evoluída de nível 6A. Esses grandes tipos de feras evoluídas eram os mais difíceis de lidar. Você sabe que é uma fera evoluída de nível 6 e é uma fera evoluída do tipo gigantesco? Você quer que nos matemos? Um guerreiro levantou-se e olhou para Liu Qian. Temos mais de 100 guerreiros aqui. Contanto que o atraiamos para cá, definitivamente podemos matá-lo. E o estranho cristal de uma besta evoluída de rank 6 tem valor astronômico. Liu Qian falou para a multidão. Os outros ficaram de fato comovidos quando ouviram suas palavras, mas não conseguiram tomar uma decisão porque o valor do estranho cristal poderia ser astronômico, mas poderia ser conquistado. Se eles morressem, não teriam nada. Ou esperamos morrer aqui ou matamos. É apenas uma fera evoluída de rank 6. Liu Qian continuou a atiçar as chamas. Todos vocês podem esperar para morrer, além do caminho a seguir para partir. Não há outro lugar para ir. No final, vocês ficarão exaustos ou morrerão de fome. Multar. Vamos tentar. Neste momento, um pequeno grupo caminhou em direção a Liu Qian. Eles decidiram jogar uma vez em vez de esperar pela morte. Assim que uma equipe se mudou, os outros começaram a se reunir. Vamos. Lin Xiu falou. Liu Qian era um guerreiro de nível 5 e o mais forte do grupo. Embora Lin Xiu pudesse dizer que queria o cristal estranho de nível 6, Lin Xiu não se importou. O objetivo principal era livrar-se da criatura para ir embora. Depois que todos os guerreiros se reuniram, um homem olhou para Liu Qian e perguntou: como você planeja matá-lo? Usei uma luz potente para iluminar aquela direção e parece que é tudo água. Será difícil para nós atacá-lo se ele permanecer lá embaixo, mas podemos usar isso. Liu Qian riu e tirou um objeto redondo do tamanho de uma bola de ping-pong. Bomba tipo L2, o poder deste pequeno objeto é extremamente poderoso. Liu Qian riu. Isso vai nos matar também? Um homem olhou para a bomba e revelou um olhar de medo. Eles também tinham ouvido falar do poder desta bomba. Ela era classificada como um produto controlado e não podia ser comprada por capricho. Não, tudo abaixo de nós é água. Liu Qian balançou a cabeça, aproximou-se da zona do abismo e com a bola e apertou o botão de ativação. Neste momento, uma tela de cronômetro apareceu por 3 segundos. Liu Qian jogou no chão sem hesitar. Os outros guerreiros recuaram imediatamente contra as paredes de metal e taparam os ouvidos com os dedos. Estrondo. Após um estrondo alto, o abismo de repente explodiu em chamas. A explosão foi tão alta que parecia que seus tímpanos também estavam quebrando. Todos os guerreiros foram jogados na parede de metal devido à onda de choque da explosão. Se não fosse por eles se posicionarem na parede, seus ossos poderiam ter se quebrado com o impacto. Mas as paredes foram construídas extremamente bem. A intensa explosão nem sequer quebrou nenhuma das luzes dentro das paredes. O lugar tremeu por um longo tempo antes de parar. Gul! Um som estranho saiu quando tentáculos que pareciam vinhas verdes começaram a rastejar para cima. Ele rastejou até a superfície. Uma criatura gigantesca podia ser vista rastejando debaixo da água. Quando apareceu foi como se uma gigantesca figura negra tivesse coberto todos. Besta da videira verde rank 6. Era de forma cilíndrica e tinha muitos tentáculos ao redor do corpo que diferiam em tamanho. Ele apoiou todo o corpo para cima e parecia extremamente horrível. Vamos, mate essa coisa. Liu Qian rugiu alto. Ele ergueu sua espada larga e avançou. Todos os outros guerreiros reagiram e ativaram todo tipo de habilidades que envolveram todo o lugar. Capítulo 129. Aproveite. Neste momento, com a habilidade cobrindo o céu e lançando seus ataques para o outro lado, toda a área parecia mais brilhante. Após o lançamento da habilidade, muitos dos enormes e longos tentáculos da fera Green Vine foram cortados. Gu! Um barulho alto ressoou neste momento e a fera videira verde, que usava seus tentáculos para sustentar seu corpo, parecia estar à beira do colapso. Lin Xiu brandia constantemente sua arma para atacar e várias fênix continuavam atacando naquela direção. Os tentáculos da fera Green Vine pareciam ter medo de chamas e muitos deles foram queimados sob o Ave of the Phoenix de Lin Xiu. Com esta habilidade, a besta videira verde de nível 6 parecia ter sofrido danos consideráveis. Continue atacando, a vitória está à vista. Liu Qian rugiu alto neste momento. Ele segurou uma espada gigante e cortou os tentáculos da fera Green Vine novamente.
Embora a besta Green Vine de nível 6 tivesse um corpo enorme e parecesse assustadora, com tantos guerreiros atacando-a, ainda era bastante extenuante para a besta Green Vine. Alguns guerreiros já haviam corrido para frente e queriam se livrar desta fera Green Vine de nível 6 para capturar o cristal estranho. Esses guerreiros estavam planejando. O cristal estranho de uma besta de rank 6 e acima era raro, então se eles conseguissem, eles teriam uma atualização substancial em força quando absorvessem a energia interna. Além disso, se o vendessem, poderia ser vendido por um preço muito alto. Não vá até lá. Quando Lin Xiu viu que Zhang Yin e os outros queriam avançar para atacar, Lin Xiu gritou de repente. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Zhang Yin e os demais ficaram surpresos. Aqueles guerreiros já haviam avançado e quando estavam prestes a matar aquela fera da videira verde, ele percebeu que aqueles tentáculos que haviam sido cortados estavam crescendo novamente. E essa fera Green Vine não parecia mais fraca e parecia enfurecida. Esses tentáculos avançaram em direção aos guerreiros. Alguns guerreiros não tiveram tempo de reagir e congelaram no local. No momento seguinte, alguns guerreiros foram pegos de surpresa e aqueles tentáculos atravessaram seus corpos. Esses guerreiros que foram atacados não morreram. Parecia que haviam sido injetados com algo em seus corpos pelos tentáculos. Neste ponto, seus corpos de repente tiveram um grande número de hematomas e seus olhos ficaram vermelhos. Uau! Um grito agudo escapa da boca daqueles que foram atacados pelos tentáculos e todos se transformaram em zumbis horríveis. Com certeza, as vinhas que encontramos agora eram esses tentáculos e esse monstro nasceu ali. Lin Xiu viu essa cena e disse friamente. Zhang Yin e os outros engasgaram. Eles não esperavam que esse monstro que parecia tão fraco agora devido a todos os ataques ficaria furioso neste momento. Além disso, havia vírus em seus tentáculos. Não, todo o seu corpo estava cheio de vírus, certo? Eles tremeram com esse pensamento. Os homens que se transformaram em zumbis atacavam freneticamente os guerreiros ao redor. Vários deles atacaram Lin Xiu e Lin Xiu bufou friamente e depois brandiu sua lança. A força desses guerreiros zumbis era mais poderosa. Sua velocidade também era mais rápida. Então Lin Xiu ficou alarmado e também ficou mais cauteloso. Além disso, ele perfurou as cabeças dos guerreiros que se transformaram em zumbis. Havia avisos de sistema em sua mente ao ganhar experiência, mas Lin Xiu não prestou atenção a eles. Devido à raiva da fera videira verde, seus tentáculos atacavam ameaçadoramente. Se apresse. Use sua habilidade mais forte ou todos morreremos. Liu Qian não entrou em pânico e cortou diretamente o corpo do zumbi ao meio enquanto ele rugia. Os guerreiros restantes eram de alto escalão e recuperaram o juízo neste momento. Se eles não lidassem seriamente com essa fera, todos provavelmente morreriam aqui. Vá para o inferno. Um grande número de guerreiros correu diretamente, então gritou e usou toda a sua força-fonte, liberando poderosas habilidades de combate corpo a corpo na fera Green Vine. Todo o chão pareceu tremer neste momento. Estrondo. Muitos dos tentáculos do corpo da fera videira verde também foram cortados e começaram a revelar o corpo que não havia sido envolto em tentáculos. Vá para o inferno. Liu Qian ficou surpreso ao ver isso e saltou com a espada gigante nas mãos. Neste momento, ele se transformou em uma enorme ilusão de espada gigante e derrubou a fera Green Vine. Liu Qian acumulou muita força agora só para desferir esse golpe. Antes que esses tentáculos se recuperassem novamente e formassem uma barreira protetora para bloquear a frente de seu corpo, Liu Qian deu-lhe diretamente um golpe extremamente poderoso. Ele também era um guerreiro de nível 5 e se não fosse pelo corpo gigante desta besta videira verde de nível 6 e pelos tentáculos cheios de vírus, ele não teria que trabalhar tanto. A fera Green Vine rugiu e seu enorme corpo balançou. No momento seguinte, caiu diretamente no chão. Seu corpo se abriu neste momento e muito líquido azul claro fluiu, semelhante ao sangue humano. Cristal estranho. Todos tiveram o mesmo pensamento ao mesmo tempo e correram com os olhos avermelhados. Isso é meu. Liu Qian viu que a fera da videira verde estava gravemente ferida no chão, e uma expressão sinistra apareceu em seu rosto enquanto ele atacava aqueles guerreiros e os matava, com sua espada gigante. Aqueles que perderam muita força de origem e força física não eram páreo para Liu Qian. Neste momento, eles foram cortados em dois pela espada gigante de Liu Qian. O que nós vamos fazer agora? Zhang Yin e os outros viram a cena à frente e ficaram horrorizados. Eles não achavam que as coisas acabariam assim. Lin Xiu não falou, seu coração batia forte neste momento. Um Odd Crystal de nível 6, ele ouviu dizer que os Odd Crystals de nível 6 e acima não eram iguais aos Odd Crystals comuns. Às vezes, havia alguns cristais estranhos com formatos únicos e funções especiais. Com esse pensamento, o sangue de Lin Xiu disparou. Ele colocou a lança no chão e avançou em direção à fera videira verde no momento seguinte. Capítulo 130. Habilidade mais forte. O corpo de Lin Xiu era tão rápido quanto um raio, ele não era tão bobo agora para deixar Liu Qian usá-lo como bucha de canhão. Lin Xiu sentiu um cheiro estranho agora há pouco, como se fosse usado para parecer sem medo. Pensando bem, era provável que fosse o tipo de gás que aumenta os hormônios adrenais do corpo. Este gás vai agitar os hormônios da adrenalina das pessoas por um curto período de tempo, embora possa melhorar a força do corpo humano por um curto período de tempo. É prejudicial ao corpo humano e a raiva entraria facilmente em suas cabeças, o que foi por isso que aqueles guerreiros arriscariam suas vidas e atacariam aquela fera da videira verde. Não havia dúvida de que Liu Qian era quem estava fazendo travessuras. Então Lin Xiu disse a Zhang Yin e ao resto para não avançarem para atacar. Quando Lin Xiu explodiu uma força extremamente forte, ele alcançou aquela fera Green Vine em uma fração de segundo. Ele era tão rápido quanto o vento. Isso é meu. Liu Qian ficou surpreso ao ver isso. Ele ficou chocado com a velocidade de Lin Xiu, mas a reação de Liu Qian ainda foi muito rápida quando ele acenou com a espada gigante em direção a Lin Xiu. A desudicar, Lin Xiu segurou a lança Dark Edge com ambas as mãos e rugiu enquanto a lança se movia em um arco estranho. Ele retaliou com uma força tão grande quanto o ataque de Liu Qian. Normalmente, se ele não estivesse em estado de fúria, ele não estaria confiante em lutar contra um guerreiro de rank 5. Mas Liu Qian tinha dado tudo de si naquela fera da videira verde agora há pouco e gastou muita força e energia da fonte. Ele não tinha tanta força como antes.
Com a lança de Lin Xiu e sua espada gigante colidindo, um barulho alto ressoou. E neste momento, Liu Qian sentiu uma força muito forte e foi lançado voando. Bang! Liu Qian caiu pesadamente no chão, seu peito apertou e ele sentiu um gosto doce na garganta. No momento seguinte, ele de repente cuspiu um bocado de sangue. Vá para o inferno. Liu Qian matou muitos guerreiros agora há pouco e alguns guerreiros estavam correndo em sua direção neste momento. Eles queriam matar Liu Qian, mas mesmo que Liu Qian estivesse ferido, ele ainda era um poderoso guerreiro de nível 5, afinal. Neste momento, ele zombou e explodiu diretamente a cabeça de um dos guerreiros com um único soco. Saia daqui! Lin Xiu correu para frente da fera videira verde e viu vários guerreiros correndo em sua direção com suas armas. Mas Lin Xiu gritou neste momento e acenou com a lança nas mãos. No momento seguinte, todos foram lançados voando pelo impacto da lança Darked de Lin Xiu. Olhando para esta besta videira verde de nível 6 que havia caído no chão, Lin Xiu não hesitou em perfurar sua lança diretamente em seu corpo. No momento seguinte, ele lançou o Ave of the Fênix. Estrondoso, a besta videira verde de nível 6 soltou um grito alto quando um grande número de chamas irrompeu em seu corpo. Jin, parabéns mestre por matar uma fera Green Vine Rank 6. Você ganhou 8.888.888 de experiência. Esta fera da videira verde ainda não estava morta. Lin Xiu ficou agradavelmente surpreso neste momento. Que grande negócio. Anteriormente, devido ao bug no sistema, seu dano aos guerreiros de classificação mais alta que ele era inferior a 40% e só lhe permitia ganhar 1/10 da experiência. Mas não afirmou que isso se aplica a feras evoluídas. Mais de 8 milhões de pontos de experiência. Lin Xiu ficou extremamente surpreso, mas logo se acalmou. Olhando mais de perto, o corpo da besta Green Vine Rank 6 parecia ter medo de fogo e ele até lançou Ave of the Fênix. Neste momento, seu enorme corpo encolheu. Lin Xiu usou a força e desenterrou um Odd Crystal redondo, azul claro, do tamanho da palma da mão. É tão grande. Lin Xiu ficou chocado ao ver isso. Isso é meu. Liu Qian, que estava na retaguarda, já havia matado os guerreiros ao redor. Alguns guerreiros que se transformaram em zumbis avançavam em direção a Zhang Yin e lutavam muito. Liu Qian olhou para Lin Xiu e correu em sua direção com sua espada gigante. Lin Xiu respondeu rapidamente e manteve o enorme Odd Crystal em sua mochila. Então, ele usou o corpo da lança Dark Edge para bloquear o corte rápido de Liu Qian. Droga! A ofensiva de Liu Qian foi muito forte e atacou freneticamente Lin Xiu com sua espada. Lin Xiu cerrou os dentes. Liu Qian era de fato um guerreiro de nível 5. Ele era simplesmente muito forte e Lin Xiu ficou um pouco surpreso. Lin Xiu continuou resistindo e sentiu suas mãos ficarem dormentes. Hehe, um guerreiro rank 3 como você realmente se atreve a roubar minhas coisas. Liu Qian era um guerreiro de nível 5 e disfarce não funcionou com ele. Ele podia facilmente sentir a força de Lin Xiu. Tempestade torrencial de flores rosas. A pupila de Lin Xiu se contraiu e depois de bloquear o ataque de Liu Qian, ele aproveitou a oportunidade para revidar. Assim que ele lançou a tempestade torrencial de flores rosas, a lança Dark Edge pareceu responder com simpatia e emitiu um som. Liu Qian ficou surpreso neste momento. Ele não achava que um guerreiro de nível 3 teria tanta força. Mas ele reagiu rapidamente e imediatamente usou o corpo largo de sua espada para bloquear. Droga! Com um clarão arrepiante, Lin Xiu não sabia quantas vezes havia investido, mas apenas sentiu a lança batendo na espada larga, fazendo sons de metal colidindo acompanhados por um grande número de faíscas. Pegue isso. Confira minha habilidade mais forte. Lin Xiu rugiu depois de usar a tempestade torrencial de flores rosas. Liu Qian ficou chocado quando ouviu Lin Xiu dizendo habilidade mais forte. Ele tinha uma habilidade mais forte. Ele imediatamente quis bloquear, mas no momento seguinte sentiu a aura de Lin Xiu se afastando dele. Eu fui enganado. Liu Qian, que recobrou o juízo, virou-se para ver Lin Xiu correndo na outra direção. Que bobagem, ele pensou que eu realmente usaria uma habilidade. Enquanto corria, Lin Xiu curvou os lábios, mas olhou para trás instintivamente e encontrou Liu Qian correndo em uma velocidade muito rápida. Bang! Lin Xiu cerrou os dentes e no momento seguinte, ele colocou força contra a porta de ferro que acabará de passar e a porta de ferro grossa e retangular foi aberta por Lin Xiu, tentando fugir. Não tão fácil. Capítulo 131. 1 bilhão de pontos de experiência. Liu Qian perseguiu Lin Xiu por trás com um olhar sinistro no rosto. Ele foi muito mais rápido que Lin Xiu e imediatamente o alcançou, mas Lin Xiu entrou correndo. Liu Qian bufou e liberou ainda mais força. A porta que Lin Xiu teve dificuldade em abrir foi instantaneamente aberta por ele e ele entrou correndo. Quando ele entrou, o interior estava completamente escuro. Felizmente, sua visão noturna estava clara e ele conseguiu ver o que estava ao seu redor, mas percebeu que Lin Xiu havia desaparecido. Ao seu redor havia armas, como se ele tivesse chegado a algum tipo de arsenal. E bem nesse momento, ele percebeu que havia bombas por toda parte, e havia algumas à frente que tinham luz vermelha piscando. Ele pareceu perceber algo quando seu rosto mudou. Merda! Adeus! Lin Xiu realmente saiu correndo no momento em que Liu Qian invadiu. Ele estava de costas contra a porta enquanto revelava um sorriso e murmurava para si mesmo. Ele descobriu que as bombas ainda funcionavam quando ele esteve aqui, então pegou uma. Ele imediatamente a ativou quando Liu Qian entrou correndo. Com a explosão de uma bomba, ele acreditou que as outras bombas também detonariam. O imenso poder definitivamente transformaria seus ossos em pó. Estrondo. No momento seguinte, ocorreu uma imensa explosão e Lin Xiu foi arremessado para fora da poderosa onda de choque. Jin. Parabéns, mestre, por matar o guerreiro rank 5, obtendo 1.200.000 pontos de experiência. Parabéns, mestre, por subir de nível. Você está agora no nível 19. Parabéns. Lin Xiu não conseguiu se concentrar nas notificações. A grande explosão fez todo o chão tremer como se fosse um terremoto de magnitude 8,0. Lin Xiu sentiu dor por todo o corpo enquanto sua mente zumbia incessantemente. As feridas em seu corpo estavam cheias de sangue. Caramba! Ele parou por um momento e esperou que os tremores parassem completamente antes de lutar para se levantar. À medida que sua mente estável começou a se estabilizar, sua visão voltou ao normal. Que doloroso! Lin Xiu levantou-se e toda a dor o fez cerrar os dentes.
Mas o resultado final foi bom. Ele matou Liu Qian e ganhou todos os pontos de experiência. Parece que ele teve que se livrar completamente de seus oponentes sozinho e não complementar com um ataque a uma pessoa moribunda para obter todos os pontos de experiência. Nível 19. Lin Xiu sentiu que uma nova habilidade apareceria quando ele subisse para o nível 20. As paredes de metal aqui eram muito exageradas. A grande explosão só causou um amassado e não destruiu nenhuma das paredes. Vocês estão bem? Lin Xiu pegou a lança Dark Edge e olhou para Zhang Yin e sua equipe. Todos os guerreiros presentes morreram e apenas Zhang Yin, Jian Li, Lei Lei, bem como o amigo de Zhang Yin, Qin Li, que estavam vivos. Embora houvesse sangue em seus corpos, nenhum deles sofreu ferimentos graves. Está bem. Zhang Yin balançou a cabeça, mas sua mente continuou a zumbir. Você acabou de matar Liu Qian. Zhang Yin hesitou por um momento antes de perguntar a Lin Xiu. Ele está morto. Lin Xiu respondeu com indiferença. Todos inspiraram ar frio quando ouviram a resposta de Lin Xiu. Enquanto tremiam de lutar contra os zumbis, viram Lin Xiu e Liu Qian lutando entre si. Mas eles não esperavam que Lin Xiu matasse Liu Qian. Esse foi um guerreiro de nível 5. Mas depois de pensar naquela grande explosão, eles pareciam ter se lembrado de algo. Todos tiraram remédios de suas sacolas. Depois de se tratarem, eles começaram a extrair partes valiosas da besta videira verde de nível 6. Lin Xiu não estava interessado nisso. Ele só precisava do cristal. Devemos ser capazes de sair assim que avançarmos. Lin Xiu olhou para o caminho e disse. Este foi o único caminho que parecia extremamente longo e sem fim. Eu acho que sim. Zhang Yin estava um pouco incerto. Além disso, não há outro lugar para ir. Todos nós já havíamos percorrido a base e só encontramos este local. Qin Li explicou. Ele sofreu mais ferimentos, mas encontrou muitos remédios nas malas dos guerreiros mortos. Seu corpo estava completamente envolto em bandagens e parecia estar em uma situação difícil. Lin Xiu acenou com a cabeça e continuou em frente. O caminho era extremamente estreito e olhando para os lados parecia que estavam no topo de um abismo negro. Uau! Ao mesmo tempo, Lin Xiu foi capaz de ouvir sons fracos de água com seus ouvidos aguçados. Esta besta de videira verde de nível 6 foi criada intencionalmente no passado para evitar que as pessoas atravessassem. Jian Li e os outros tremiam ligeiramente no caminho estreito. Não havia grades e se fosse descuidado, cairia na água. Se eles conseguiriam subir ou não era uma coisa, mas ninguém sabia se havia mais criaturas aterrorizantes abaixo. Isso definitivamente levaria a uma morte dolorosa. Lin Xiu continuou em silêncio. Além da besta evoluída anteriormente, ele acreditava que não deveria mais haver nenhuma. A estrada era longa e ele caminhou muito antes de chegar ao fim. No final, ele viu a mesma parede de metal, mas havia uma ranhura retangular distinta. Parecia a porta de metal anterior que poderia ser empurrada. Lin Xiu inseriu suas estatísticas. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 19. Pontos de experiência, 0, 1 bilhão. Força, 340. Físico, 113. Velocidade, 82. Habilidades, olho analítico, fúria, disfarce. Aumento de raiva, 0, 100. Pontos potenciais, 19. Título, Guerreiro de Rank 2 não usado. Guerreiro de Rank 1, Guerreiro de Rank 3. Força geral de combate, 2759. Que diabos? Lin Xiu queria xingar em voz alta. As estatísticas queriam que ele morresse. Antes ele ainda esperava chegar ao nível 20 para obter uma nova habilidade e até potencialmente desbloquear o Gene Lock do nível 2. Quem teria pensado que ele precisava de 1 bilhão de pontos de experiência? Capítulo 132, Sala de Controle. Mas Lin Xiu rapidamente se acalmou e somou 10 pontos em força. Depois de somar 7 pontos em físico, ele hesitou por um momento antes de somar 2 pontos em velocidade. Depois de adicionar as estatísticas, Lin Xiu sentiu conforto por todo o corpo, como se seu corpo tivesse ficado ainda mais leve. Ele manteve a lança Dark Edge de volta na caixa da lança, colocou as duas mãos na porta e empurrou. A porta se abriu gradualmente. Lin Xiu rugiu e todos atacaram. Estrondo. As portas grandes e pesadas fecharam-se sobre eles pouco depois. Uau! Lin Xiu ofegou. Era muito cansativo abrir as portas. Ele se encostou na porta e olhou para a escuridão. Mas no momento seguinte, Zhang Yin e os outros reagiram e tiraram tochas de suas malas. O ambiente deles se iluminou, mas o lugar parecia extremamente empoeirado. Enquanto examinavam o local cuidadosamente, viram alguns esqueletos vestidos. Havia um fedor insuportável no ar. Eles são todos guerreiros? Lei Lei arregalou os olhos de surpresa. Deveria ser, Zhang Yin acenou com a cabeça. O lugar era enorme, com várias estações de controle. Esta é uma sala de controle? Lin Xiu olhou em volta e franziu a testa. Seu olhar varreu o local. Havia muitas máquinas que ele não entendia e até teias de aranha espalhadas por toda parte. Sissi. Bem neste momento, uma figura negra de repente atacou Lin Xiu e o assustou. Ele recuou e deu um soco voando. Bang! A criatura explodiu instantaneamente com um soco. Sangue e alguma substância estranha e pegajosa caíram no chão. Jin. Parabéns, mestre, por matar a aranha negra de nível 2, obtendo 5.000 pontos de experiência. O que aconteceu? Os outros ouviram a explosão do vácuo e se viraram para olhar para Lin Xiu. Há aranhas negras aqui, tome cuidado. Lin Xiu falou com indiferença enquanto continuava a olhar em volta. Tais bestas evoluídas de nível 2 não representavam nenhuma ameaça para ele. Zhang Yin e os outros ficaram ansiosos e olharam em volta. As aranhas negras seriam venenosas e não queriam ser mordidas. Onde está a saída? Lin Xiu olhou em volta, mas não encontrou nada que lembrasse uma porta. Vocês já encontraram a saída? Lin Xiu olhou para Zhang Yin e os outros. Eles estavam em algum tipo de sala de controle, mas não tinham saídas. Isso deixou Lin Xiu desconfiado. Não há realmente nenhuma saída? Zhang Yin e os outros balançaram a cabeça. Eles estavam cercados por máquinas estranhas e grandes estações de controle, mas não havia uma única saída. Lin Xiu franziu a testa e procurou sozinho. Ele acreditava que deveria haver uma saída. Tinha que haver uma saída aqui. Lin Xiu olhou em volta e começou a tocar nas estações de controle. Papai,
Seus dedos percorreram os botões, mas não houve reação. Qin Li, você estudou ciência e tecnologia antes, certo? Você sabe como operar isso? Depois de procurar por algum tempo, Zhang ficou ao lado de uma estação de controle e perguntou a Qin Li, impotente. Essas são todas estações de controle de modelos antigos, não estou familiarizado com elas. Qin Li balançou a cabeça, desamparado. Lin Xiu lembrou de repente que eles dependiam de cristais para ativar as instalações de iluminação. Este lugar está carente de alguma fonte de energia para começar? Com esse pensamento, Lin Xiu começou a olhar em volta novamente. Lin Xiu descobriu um gigantesco baú galvanizado na parede acima. O que é aquilo? Lin Xiu hesitou por um segundo antes de puxá-lo. Ele percebeu que não tinha fechadura e depois de alguns sons de manivela, o baú de aço se abriu. COF Cough. A poeira se espalhou e fez Lin Xiu tossir. Ele pegou o telefone e apertou o botão da luz. O telefone fino como um cartão liberou uma luz ofuscante. Isso é. Ao usar a luz para acender a caixa, Lin Xiu viu um dispositivo estranho. O que o chocou foi que havia muitas ranhuras no dispositivo que continham muitos objetos transparentes semelhantes a cristais. Cristal estranho. Esta era definitivamente a fonte de energia para a sala de controle. Quem teria pensado que seriam necessários tantos cristais estranhos para acender? Lin Xiu imediatamente retirou todos os cristais transparentes que tinham sua energia esgotada e os trocou pelos cristais estranhos que ele recuperou ao matar os ratos, dourados de nível 3. Após colocar 10 deles, a reação esperada não aconteceu. Lin Xiu bateu no aparelho algumas vezes, mas nada aconteceu. Pela lógica, a base não deveria mais ter fornecimento de energia. Enquanto a caixa tiver uma fonte de energia, ela deverá reagir e começar a operar. Será que esses cristais estranhos eram insuficientes? Lin Xiu de repente se sentiu indisposto ao colocar mais 10 cristais estranhos. Lin Xiu franziu a testa quando ainda não houve resposta. Essa coisa poderia ser trocada? De repente, sons estridentes foram ouvidos quando as luzes da instalação começaram a acender. Você encontrou a chave? Todos voltaram os olhos para Lin Xiu e perguntaram. Encontrei a caixa da fonte de energia. Foram necessárias 20 fontes de energia para ativar a sala de controle, e ainda assim, apenas uma parte dela foi ligada. Foi um desperdício de cristais. Quando ele viu os muitos cristais transparentes e estranhos ainda embutidos nas ranhuras da caixa da fonte de energia, Lin Xiu sorriu. Eu entendi. Este é um estágio de teletransporte. Qin Li examinou as instalações quando as luzes se acenderam e gritou de alegria. Capítulo 133. Ative o teletransporte. Um estágio de teletransporte? Ao ouvir sua voz, Lin Xiu olhou para o meio e pôde ver claramente uma grande área circular no meio. Ele não percebeu agora, mas agora percebeu o quão estranho esse lugar era. Você sabe como usá-lo? Lin Xiu olhou para o console e perguntou. O console parecia muito incomum. Ele não sabia como operá-lo. Vou dar uma olhada. Qin Li acenou com a cabeça, examinou cuidadosamente o console e apertou vários botões. De repente, houve um barulho suave e a tela do console se iluminou. É isso. Qin Li ficou animado e bateu rapidamente no teclado. Logo, Lin Xiu viu algumas coordenadas naquela tela. Este estágio de teletransporte pode nos teletransportar até o nível do solo, mas acho que o Odd Crystal só poderia ser usado uma vez. Rápido, pessoal, fiquem no círculo de teletransporte. Qin Li disse com entusiasmo neste momento. Todos assentiram e ficaram diretamente no meio de um enorme círculo. Qin Li continuou batendo no console e logo uma luz azul clara brilhou de cima. Ele suportou a dor causada pela lesão e cerrou os dentes. No momento seguinte, ele rapidamente entrou no círculo. Aquelas luzes azuis cobriram instantaneamente os corpos de Lin Xiu e dos outros e, no momento seguinte, as figuras desapareceram nesta sala de controle. Lin Xiu de repente sentiu o ambiente ficar extremamente claro. A luz ofuscante do sol o fez apertar os olhos. Estamos fora. Zhang Yin exclamou com entusiasmo. Foi simplesmente um pesadelo lá embaixo e, felizmente, eles estavam fora agora. Lin Xiu olhou em volta e eles ainda estavam neste deserto. Ele não conseguia ver o fim. Neste momento, Lin Xiu estava um pouco cansado e o resto das pessoas simplesmente sentou-se no chão. Finalmente saímos. Jian Li ofegou. Sênior, onde você vai mais tarde? Só então Zhang hesitou por um momento antes de perguntar. Continue andando, disse Lin Xiu claramente. Continue caminhando. Ele estava indo para aquele lugar também? Tudo bem, é adeus aqui então. Lin Xiu não lhe deu a oportunidade de continuar a falar, levantou-se e deu um tapinha no cascalho de seu corpo, então se virou e foi embora. A força dessas pessoas era comum e se ele continuasse com elas, elas o atrasariam. Além disso, ele estava prestes a começar a escola e se não chegasse a tempo, provavelmente estaria em apuros. Ei, Zhang acenou neste momento e queria perguntar se Lin Xiu estava indo para aquele lugar, mas Lin Xiu havia sumido. Conforme Lin Xiu avançava, ele estava muito tenso, com medo de cair novamente nas ruínas. Felizmente, ele caminhou mais de 10 quilômetros sem soluços. Logo já era noite e parado no deserto, ele pôde ver uma grande lua redonda e parecia estar muito próxima. Lin Xiu estava deitado no deserto neste momento. Fazia muito frio à noite e não estava tão quente quanto ao meio-dia. Ele comia alguns alimentos processados e líquidos especiais à noite apenas para repor as energias. Ah, certo. Ele ainda não tinha olhado para aquele cristal estranho. Com esse pensamento, Lin Xiu levantou-se e tirou aquele Odd Crystal de sua mochila, mas descobriu que o grande cristal Odd azul claro de nível 6 parecia ter duas mãos pequenas e pés pequenos, sem dedos das mãos ou dos pés. Ele estava segurando seu Odd Crystal de nível 3 e parecia estar absorvendo a energia dele. O que é isso? Lin Xiu viu isso e ficou chocado. Então ele pegou o Odd Crystal de nível 6. Olhando de perto, em seu corpo transparente azul claro, havia também um cristal azul claro.
Se ele não olhasse mais de perto, ele não seria capaz de ver nada. Então o cristal estranho ainda não foi formado completamente. Lin Xiu queria beliscar seu corpo e estourá-lo para que pudesse recuperar o cristal estranho em seu corpo, mas percebeu que havia pequenas mãos e pés aparecendo. Neste momento, abraçava seu corpo redondo. Lin Xiu também sentiu seu corpo tremendo como se estivesse com medo. Ele ficou surpreso. Que diabos é isso? Seu corpo era redondo e de cor azul claro e Lin Xiu pensou que um Odd Crystal de nível 6 era tão grande, mas ele não esperava ver 4 membros aparecendo. Porém, não tinha dedos e parecia as mãos de Doraemon. Eu mato você ou o quê? Lin Xiu ficou um pouco desamparado ao olhar para aquela coisa. Mas ao vê-lo em pé, abraçando-se com as 2 mãozinhas e parecendo aterrorizado, Lin Xiu simplesmente não suportou matá-lo. Esqueça, não vou matar você por enquanto, disse Lin Xiu, impotente. Parecia entender as palavras de Lin Xiu e essa coisa estranha pareceu pular de alegria na mão de Lin Xiu. Parecia muito feliz. Lin Xiu ficou completamente atordoado neste momento. Sério, o que é isso? Depois de refletir por um momento, Lin Xiu pegou seu telefone e entrou na internet para começar a procurar informações sobre o assunto. Mas ele procurou por muito tempo e não encontrou nenhuma informação sobre isso, o que o deixou muito desamparado. Não fuja ou eu mato você. Lin Xiu disse isso em sua mão. Afinal, ele tinha um Odd Crystal de nível 6 em seu corpo. Subiu lentamente até o ombro de Lin Xiu e depois saltou feliz. Lin Xiu não pôde deixar de sorrir, então estendeu a mão para tocá-lo. Seu corpo era carnudo e muito elástico. Esqueça, é muito chato ao longo do caminho, e ele não precisava de um Odd Crystal de nível 6 agora. Ele deveria apenas tratá-lo como um animal de estimação. Com esse pensamento, Lin Xiu sentou-se de pernas cruzadas e praticou a técnica de cultivo. Devido à atualização de seu nível, sua força física melhorou constantemente, mas ele teve que praticar continuamente para melhorar sua técnica de cultivo. Essa coisinha estranha também estava imóvel no ombro de Lin Xiu neste momento. Enquanto Lin Xiu praticava a técnica de cultivo, ele sentia seu corpo absorvendo constantemente a energia circundante. Além disso, sua velocidade de cultivo foi muito mais rápida aqui. Capítulo 134. Oásis. Foi por causa do meio ambiente aqui? Embora não soubesse porque a técnica de cultivo era muito mais eficaz do que antes, Lin Xiu não pensou muito sobre isso e continuou a praticar. No entanto, no meio da noite, enquanto Lin Xiu praticava, de repente ele sentiu muito cascalho soprando para o lado e areia batendo em seu rosto, o que o machucou levemente. O que está acontecendo? Lin Xiu, que estava originalmente em estado de cultivo, imediatamente recobrou o juízo. Ele semicerrou os olhos e percebeu que um vento forte estava começando a soprar enquanto uma grande quantidade de areia batia em seu rosto como se uma tempestade de areia estivesse chegando. A estranha criatura apoiada em seu ombro também usou as pequenas mãos para abraçar seu corpo. Entre na mochila primeiro, não coma meus Odd Crystals. Lin Xiu tirou a coisinha do ombro neste momento. Pareceu entender as palavras de Lin Xiu e pulou na mochila. Lin Xiu levantou-se e carregou a lança novamente, depois se virou e correu na outra direção, porque ele percebeu que havia um enorme tornado à frente. Tempestade de areia. Parece que tudo pode acontecer quando alguém está sem sorte. Ele caiu nas relíquias naquele dia e não muito depois de sair, houve uma maldita tempestade de areia. Lin Xiu correu na outra direção e ficou longe do centro do tornado. Ele correu o mais rápido que pôde e aos poucos começou a sentir que o vento não soprava tão forte. Ele só tinha que ficar longe do olho da tempestade. As outras coisas não o afetavam muito. Depois do susto, Lin Xiu não sentiu mais sono. Ele continuou avançando e havia alguns escorpiões estranhos e outros monstros no chão de vez em quando, mas eles estavam no nível 3 e Lin Xiu matou todos eles facilmente. Nos últimos dias, Lin Xiu vinha matando feras evoluídas coletando Odd Crystals enquanto continuava avançando. Caminhando para frente, Lin Xiu descobriu que com o vento forte soprando, alguns dos esqueletos escondidos sob o cascalho agora podiam ser vistos claramente. Esqueletos de guerreiros, o deserto estava cheio de esqueletos de guerreiros. Era de fato o caminho da morte, parecia que todo lugar era um deserto. Mas quem poderia imaginar que havia tantos esqueletos enterrados? Alguns dos ossos tinham muitos pequenos insetos dourados, como se estivessem roendo lentamente os ossos. Um inseto comedor de ossos? Lin Xiu não hesitou e simplesmente soltou um pássaro flamejante, mas essas malditas coisas pareciam ter algum tipo de resistência às chamas. Não houve nenhum efeito sobre elas. Em vez disso, a chama pareceu enfurecê-los e neste momento, embora houvesse um vento forte, eles ainda atacaram Lin Xiu. Droga! Lin Xiu praguejou e depois saiu correndo. Havia muitas coisas estranhas neste deserto. Uma semana se passou muito rapidamente e Lin Xiu avançou neste deserto durante esta semana. O deserto era simplesmente vasto demais. Ele quase não via ninguém. Roli, quantos dos meus cristais Odd você comeu? Lin Xiu estava segurando a lança Darked neste momento e depois de matar um enorme verme da areia, ele retirou um Odd Crystal de seu corpo e disse para a bola azul clara que estava com a boca cheia. Lin Xiu percebeu que recentemente essa coisa tinha uma boca que parecia uma rachadura. No entanto, se não abrisse a boca, você nem notaria. Seu corpo era muito redondo, então Lin Xiu decidiu chamá-lo de Roli. Roli estava mastigando alegremente um Odd Crystal neste momento. Lin Xiu não sabia se ria ou chorava nessa cena, mas sua mochila estava cheia de Odd Crystals de nível 3, então ele não se importou em deixar Roli comer alguns. Lin Xiu estava tão entediado ultimamente. Não havia fim à vista neste deserto e ele só tinha uma coisinha para lhe fazer companhia. Mas para a alegria de Lin Xiu, essa coisinha parecia redonda, mas corria muito rápido como um bichinho de estimação. Enquanto Lin Xiu matava aquelas feras evoluídas, Roli retirou aqueles Odd Crystals de seus corpos. Isso o economizou muito tempo. Onde está o fim deste deserto? Lin Xiu continuou avançando e suspirou. Uma semana. Ele estava neste deserto há uma semana e ainda não havia fim à vista. Ele nem via nenhum ser humano por perto. Ele comeu nutrientes o dia todo para repor as energias até sentir vontade de vomitar. Não muito depois de continuar sua jornada, Lin Xiu pareceu avistar vagamente um oásis à frente.
Vendo isso, Lin Xiu esfregou os olhos. Ele estava vendo miragens ultimamente? Isso não deveria ser uma ilusão, certo? Depois de hesitar por um momento, Lin Xiu continuou caminhando. Mas quando chegou lá, ficou agradavelmente surpreso com a visão. Oásis. É realmente um oásis. E no meio tem um lago. Foi simplesmente uma surpresa. Lin Xiu estava caminhando alegremente para o lago neste momento e quis pular diretamente nele quando percebeu uma onda de frio. Droga! Lin Xiu acenou com sua longa lança e no momento seguinte, a longa espada atingiu diretamente aquela luz fria, emitindo um som nítido e claro. Tem alguém. E ele não sentiu nada, então parecia que essa pessoa era claramente mais forte que ele. Espada. Esta era uma espada longa e muito afiada. Quando a espada foi destroçada, o som do metal ressoou. Os braços de Lin Xiu foram estalados pela aura da espada e sua pele pareceu rachar um pouco. Lin Xiu sentiu uma sensação de formigamento. Que técnica de espada incrível! HNG. Lin Xiu bufou friamente neste momento e também ficou sério. Sua longa lança avançou loucamente e pontos de luz fria apareceram. Era como se o ambiente ao seu redor tivesse se transformado em um mar de estrelas. Mas a técnica de espada do espadachim também era muito forte. Ele até conseguiu se esquivar de todos os ataques de Lin Xiu. Ela era muito rápida e estava escondida entre as árvores ao redor. Lin Xiu realmente não conseguia ver essa pessoa e só podia confiar em seus sentidos para atacar desesperadamente. Para surpresa de Lin Xiu, porém, essa pessoa pareceu ficar mais fraca à medida que continuava a atacar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas foi uma oportunidade muito boa. Tempestade torrencial de flores rosas. Desta vez, seu ataque finalmente atrapalhou a técnica de espada da outra pessoa. Assim como Lin Xiu estava prestes a esfaquear a figura no próximo golpe, ele congelou. Embora não pudesse ver o rosto dela, Lin Xiu achou sua roupa bastante familiar. Poderia ser. Ela? É você. Capítulo 135. Encontrando Lu Yui novamente. Lin Xiu disse surpreso. Ela estava com um vestido de combate branco e sua longa espada ainda era a mesma. Ela parecia ter visto Lin Xiu neste momento também e os olhos em seu rosto requintado também revelaram uma expressão de surpresa. Lu Yui. Ele não esperava ver esta orgulhosa jovem novamente aqui. Mas justamente quando a longa lança de Lin Xiu parou de atacar, Lu Yui aproveitou a oportunidade para esfaquear Lin Xiu com sua longa espada. Que há com você? Lin Xiu ficou surpreso com seus movimentos repentinos e exclamou. No entanto, Lu Yui não parou, mas sua força parecia estar ficando cada vez mais fraca. No final, com apenas uma leve força, Lin Xiu bloqueou a longa espada em sua mão. E neste ponto, ela estava cambaleando e instável. Quando Lin Xiu percebeu isso, ele colocou o braço em volta da cintura dela e disse, você está bem? Me deixar ir. Lu Yui olhou para Lin Xiu, tentando se libertar, mas seu corpo parecia muito fraco. Lin Xiu, que a segurava, sentiu algo frio nas mãos e ficou surpreso. Parece, sangue? Lin Xiu franziu as sobrancelhas e ajudou a assentar-se no chão. Eu sou seu salvador, afinal, isso não é muito legal, não é? Lin Xiu não pôde deixar de provocá-la quando a viu. Não, eu vou matar você, então ninguém vai me afetar. Lu Yui balançou a cabeça e disse, espere, você disse que eu tinha afetado você? Não me diga que você se apaixonou por mim? Lin Xiu tocou a franja da testa e disse coquete. Desavergonhado. Lu Yui, que era imune a desejos e paixões, viu o quão humilde Lin Xiu estava agindo e não pôde deixar de corar um pouco. Então cerrou os dentes e disse. Mas ela parecia ter sofrido muitos ferimentos e suas sobrancelhas franziam enquanto falava. Eu tenho um remédio aqui. Você quer? Lin Xiu tirou uma pequena garrafa da mochila e disse. Lu Yui olhou para ele com frieza e não falou. Vou considerar o seu silêncio como um sim. Ah. Lin Xiu então a pressionou diretamente no chão. Me deixar ir. Lu Yui estava lutando, mas agora ela estava sem poder de luta por causa dos ferimentos e do esforço físico. Quanto mais você quer que eu solte, mais eu não vou. Que tal? Lin Xiu disse brincando. Faz muito tempo que ele não vê ninguém, e quando conheceu essa garota que não via há muito tempo, Lin Xiu ficou bastante surpreso. Lin Xiu achou muito divertido provocar essa garota gelada. Neste momento, Lu Yui apertou o punho e não lutou mais, então disse impotente, eu vou matar você. Claro, claro. Lin Xiu a ignorou, o que fez Lu Yui sentir que nada do que ela fez teve efeito sobre ele, ela estava simplesmente socando algodão. Neste momento, Lin Xiu olhou para o centro de suas costas. Parecia que até mesmo esse vestido de combate estava rasgado, como se ela tivesse sido esfaqueada por uma lâmina afiada. Sangue permeou a lágrima. Lin Xiu hesitou um pouco neste momento, depois rasgou levemente o vestido de combate e viu seu ferimento sangrando. Aguente isso, disse Lin Xiu, depois pegou o pequeno frasco de líquido azul claro e aplicou-o diretamente no ferimento. Lu Yui sentiu uma dor aguda, foi tão dolorosa que suas sobrancelhas franziram. Mas ela não fez nenhum som que surpreendesse Lin Xiu. Este fluido de restauração era muito poderoso, estimula a regeneração celular e pode curar a ferida em um curto período de tempo. Mas houve alguns efeitos colaterais? Quando usado, a pessoa ferida sentiria fortes dores. Foi 10 vezes mais forte que a dor de derramar álcool diretamente na ferida. Com quem diabos você brigou? Lin Xiu perguntou. Mas Lu Yui ainda estava em silêncio. Lin Xiu acenou desamparadamente, depois ergueu o corpo, encostando-se no tronco de uma enorme árvore ao lado deles. Olhando para seus olhos frios olhando diretamente para ele, Lin Xiu acenou e disse, sim, 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 eu sei que você vai me matar. Você, os olhos de Lu Yui se arregalaram neste momento, então ela respirou fundo e se acalmou. O que você está fazendo aqui? Após um momento de silêncio, Lu Yui disse de repente. Dê um palpite? Lin Xiu disse. Sob o olho analítico, Lin Xiu sabia que essa garota era uma guerreira de nível 4 e sua força de combate era superior a 4.000. Lu Yui virou a cabeça e simplesmente ignorou Lin Xiu. Lin Xiu curvou a boca e achou que essa garota era muito chata. Na verdade, estou aqui para ir para a academia da região sagrada. Lin Xiu disse a Lu Yui, que estava com a cabeça virada para o outro lado. Ela não pareceu se importar, mas quando ouviu as palavras academia da região sagrada, seu olhar mudou ligeiramente.
Ela ficou chocada quando se lembrou de Lin Xiu perguntando onde eles poderiam se encontrar novamente e ela disse a ele a região sagrada. Havia uma alegria sutil em seu rosto que ninguém conseguia ver. Eu não vim por sua causa. Lin Xiu sentiu necessidade de deixar as coisas claras. Caso contrário, ela pensaria que ele veio só para encontrá-la. Os olhos de Lu Yui ficaram frios de repente e ela olhou para Lin Xiu, mas não disse nada. O que você quer dizer com isso? Lin Xiu ficou ferido. Essa pessoa era tão linda, mas por que sua personalidade era tão desagradável? Que garota arrogante. Mas neste momento, Lin Xiu congelou de repente, como se ouvisse alguns sons vindos de longe. Nesse momento, ele ficou tenso e deitou-se no chão sem hesitar, depois colocou as orelhas no chão. Com sua poderosa audição e percepção, Lin Xiu tinha certeza de que havia um grupo de pessoas vindo em sua direção e eles eram fortes. Eles estão vindo atrás de mim. Lu Yui parecia saber de alguma coisa e franziu as sobrancelhas, então ela disse, vamos. Lin Xiu não perguntou por que e hesitou antes de falar. Mesmo um guerreiro de nível 4 como ela ficou tão ferido que ficou claro o quão fortes essas pessoas eram. Juntamente com o número de pessoas que tinham, Lin Xiu não estava confiante de que poderia derrotá-los. Não havia saída exceto escapar e se esconder. Capítulo 136, lutando lado a lado. Saia sozinho. Lu Yui pareceu surpreso e olhou para Lin Xiu, depois disse com indiferença. É tão tarde da noite e você está sozinho. Sabe o que vai acontecer com você se for pego por aquelas pessoas? Não seria tão simples quanto a morte e vocês são tão lindos, essas pessoas, Lin Xiu disse deliberadamente. Cale-se. Lu Yui olhou friamente para Lin Xiu. Ela sempre conseguia conter suas emoções, não importa o que acontecesse, mas de alguma forma, quando ouviu Lin Xiu falando dessa maneira, ela realmente quis bater nele. Vamos. Lin Xiu pendurou a caixa da lança e a bolsa em volta dele, depois se agachou na frente de Lu Yui e disse. Lu Yui hesitou por um momento e pensou no que Lin Xiu disse, depois colocou os braços em seus ombros. Lin Xiu carregou-a nas costas com muita facilidade. Suas mãos foram colocadas abaixo dos joelhos, o que fez Lu Yui franzir a testa, dando-lhe uma sensação estranha. Foi como uma ondulação repentina nas águas de um lago calmo. Lin Xiu não hesitou e correu rapidamente na outra direção. Beba fluido nutriente. Lin Xiu disse enquanto caminhava. Lu Yui ficou um pouco desconfiado do que Lin Xiu lhe deu quando uma criatura redonda e translúcida de repente saiu correndo da mochila de Lin Xiu. Segurava uma garrafa de líquido nas mãos e ficou no ombro de Lin Xiu enquanto a entregava a Lu Yui. Olhando para esta criaturinha, Lu Yui ficou surpreso. Besta evoluída de nível 6. Este é meu animal de estimação, Roli. Nem pense em levar o cristal estranho em seu corpo, é. Lin Xiu falou enquanto corria. Lu Yui pegou a pequena garrafa de vidro e olhou para Roli com curiosidade. Mas neste momento, Roli parecia com medo de Lu Yui e simplesmente voltou para a bolsa de Lin Xiu para se esconder. Lu Yui fez uma pausa, abriu a garrafa de líquido nutriente e bebeu diretamente da garrafa. Oh, esqueci de dizer que já bebi isso antes, Lin Xiu disse maliciosamente. É muito divertido? Lu Yui disse na nuca de Lin Xiu e parecia estar olhando para um retardado. O fluido nutriente deve ser finalizado em 5 minutos, assim que for aberto. Caso contrário, perderia seus efeitos. Lin Xiu estava obviamente blefando. Não é nada fofo. Lin Xiu curvou os lábios. Ventava um pouco à noite e o cascalho batia em seu rosto, fazendo Lin Xiu coçar. Eles estão vindo. Não muito depois de eles terem ido embora, Lu Yui falou de repente. Eles estão vindo? No momento em que Lu Yui disse isso, algumas figuras apareceram na frente e atrás de repente. TSK, eu ainda alcancei você. Só então, um homem de aparência cruel zombou. Ele usava um manto preto de pele de tigre e parecia ameaçador. O líder dos bandidos tigre negro, Vagao. Você matou mais de 100 dos nossos bandidos tigre negros e quer ir embora assim mesmo? Vários outros homens também vieram do outro lado e disseram com uma voz fria. Ele tremeu de fúria ao pensar em quantos membros estavam em sua equipe. Quando eles chegaram perto, Lin Xiu usou diretamente o olho analítico e imediatamente conheceu sua força. 5 guerreiros de nível 3. Sua força de combate era superior a 3.000 cada. Lin Xiu ficou chocado. Um guerreiro de rank 4 era poderoso, mas enfrentar vários guerreiros de rank 3 ainda seria bastante difícil. Ele não esperava que Lu Yui ainda pudesse escapar mesmo depois de matar mais de 100 de seus bandidos. Ela era terrivelmente forte. Vocês vão morrer. Lu Yui olhou para eles e disse friamente. Mesmo nessa situação atual, eles ainda sentiram uma sensação de ameaça quando o olhar de Lu Yui os varreu. Você ainda está ferido. Ainda acha que pode ir embora, né? Ou esse jovem pode salvar você. Ha. Vagao riu alto neste momento. Anteriormente, Lu Yui pode ter matado mais de 100 de seu povo, mas Vagao também aproveitou o fato de que Lu Yui havia usado muita força física e executou com sucesso um ataque furtivo contra ela. E neste estado atual, a força de Lu Yui era apenas a de um guerreiro de nível 2 e não era uma ameaça para eles. Tanta bobagem para dizer, hein? Lu Yui disse fracamente. Mate aquele garoto e deixe essa mulher viver. Eu não quero matá-la assim, quero interpretá-la até a morte. Vagao ordenou com um olhar sinistro. A carne em seu rosto parecia espremida. Coloque-me no chão. Lu Yui disse. Lin Xiu não hesitou e depois de colocá-la no chão, ele apertou o botão na caixa da lança, e a lança Dark Edge disparou instantaneamente. Bang! O homem que correu pela lateral ficou atordoado e quando estava prestes a bloquear com o sabre na mão, sentiu uma força imensa. Sua mão tremia e a arma quase voou de sua mão. Lin Xiu se moveu neste momento, jogou a mochila e a lança diretamente no chão e saltou para a direita. Então, ele agarrou a lança Dark Edge que estava prestes a cair e avançou suavemente. Amor da Fênix. O homem claramente queria bloquear quando viu as chamas saindo da lança de Lin Xiu e se espalhando até a ponta da lança enquanto vários pássaros flamejantes irrompiam. Quem são esses?
O homem estava em estado de choque, nunca tinha visto uma habilidade assim. Neste ponto, ele recuou rapidamente, mas os pássaros flamejantes pareciam persegui-lo como loucos e eram muito rápidos. Droga, droga, droga. Do outro lado, Lu Yui lutava furiosamente com os outros 4 guerreiros. Esses bandidos tigre-negros não pareciam levar Lin Xiu a sério. Seu principal objetivo era derrubar Lu Yui. Como Lin Xiu a ajudou a curar suas feridas e reabastecer seus nutrientes, Lu Yui parecia ter se recuperado bastante. Van Gao cerrou os dentes e ficou chocado. A força dessa garota era muito assustadora. E sua técnica de espada era muito forte. Boa chance. Mas Lu Yui ficou ferido afinal, e mesmo que seu ataque tenha forçado Van Gao a dar alguns passos para trás, o guerreiro com a lança atrás dela esfaqueou Lu Yui diretamente nas costas. Droga! Justo quando ele pensou que iria se safar, a ponta da lança prateada em sua mão foi repentinamente atingida por outra longa lança preta, e faíscas voaram por toda parte quando a ponta de sua lança quebrou. Você está bem? As 2 pessoas estavam de costas uma para a outra e focadas nos movimentos das pessoas ao seu redor. Consegues fazê-lo? Lu Yui não respondeu à pergunta de Lin Xiu e disse baixinho. Claro! Capítulo 137. Batalha feroz no deserto. Lin Xiu bufou. Os 2 pareciam ter uma cooperação tácita e avançaram ao mesmo tempo. Lin Xiu atacou 3 dos caras ao lado. Eles eram todos guerreiros de nível 3, mas Lin Xiu não estava com medo e em vez disso, sentiu como se o sangue em seu corpo estivesse fervendo. Batalha. Chuva de meteoros. Um homem com uma lança atacou Lin Xiu. Vendo que Lin Xiu era um usuário de lança como ele teve o orgulho de deixar Lin Xiu ver o que eram as verdadeiras artes de lança. Lin Xiu sentiu uma aura de luz branca passando por ele. Como o meteoro apareceu em sua garganta num instante. Clang. Lin Xiu usou sua lança e bloqueou a ponta da lança, produzindo faíscas com a colisão. Deixe-me mostrar como usar uma lança. Lin Xiu bufou enquanto agarrava Darked firmemente com 10 dedos e golpeava para frente. Embora Darked fosse pesado, Lin Xiu lentamente se acostumou com isso, buscando a morte. Mas Lin Xiu não enfrentou um guerreiro de nível 3, mas 3 deles. Os outros 2 sabres empunhando atacaram de ambos os lados na tentativa de acertá-lo. Eles trabalharam com seus sabres extremamente rápido e cortaram e produziram sons de vácuo com os ataques. Julgue. As pupilas de Lin Xiu se contraíram e imediatamente usaram sua habilidade. Bang. Os 2 homens que vieram de direções opostas tiveram uma mudança em seus olhos quando descobriram uma força poderosa saindo enquanto Lin Xiu agitava sua lança. Essa força poderosa jogou os 2 para trás simultaneamente. Que tipo de habilidade é essa? Os 2 guerreiros de rank 3 ficaram atordoados. Lin Xiu olhou para os 2 depois de soltar o Adizudicate, sentindo que era uma pena. Os 2 eram mais fortes e o efeito do juiz não era mais tão impactante. Neste momento, o guerreiro empunhando a lança atacou Lin Xiu fanaticamente. A provocação de Lin Xiu, deixe-me mostrar como usar uma lança, o enfureceu. A lança de prata em suas mãos moveu-se extremamente rápido e produziu faíscas contra Darked de Lin Xiu. Ele começou a sentir fadiga gradualmente porque o poder da lança de Lin Xiu era extremamente grande e cada colisão deixava seus dedos dormentes. Isso não se devia apenas à força pessoal de Lin Xiu, mas também ao peso de sua lança. Era extremamente pesado e tinha no mínimo 600 malvados. Espere um minuto. Esta lança é completamente preta. Poderia ser aquela lança? O homem pareceu se lembrar de algo e seus olhos gradualmente se arregalaram enquanto ele lutava contra Lin Shui. A sua lança é Darked? É isso mesmo, só que aquela lança era extremamente preta e a haste extremamente brilhante, não por causa do óleo, mas do material único. Você sabe disso? Lin Xiu ergueu uma sobrancelha e perguntou. Tinha que ser dito que as técnicas de lança do homem eram boas e apenas um pouco inferiores às dele. Lin Xiu usou sua força e colidiu novamente com a lança do oponente. O imenso poder o forçou a recuar alguns passos. O cara arregalou os olhos enquanto lutava para se estabilizar. Um sabor doce subiu por sua garganta enquanto ele vomitava sangue. Zezezé, este é o começo da verdadeira batalha. Vou matar você e pegar sua arma. O homem cuspiu o sangue restante de sua boca enquanto seu rosto se tornava ainda mais sinistro e ele proclamou. Do outro lado, Lu Yui estava lutando contra Van Gao e outro guerreiro. Sila. Van Gao foi descuidado e foi cortado pela espada de Lu Yui. O afiado que da espada dilacerou sua pele. Ela estava claramente ferida e seus ferimentos não eram leves, mas como ela ainda podia ser tão forte? A expressão de Lu Yui permaneceu inalterada enquanto seus olhos permaneciam frios. Ela usou sua espada para atacar o guerreiro que também usou uma espada. Flor caia. Vai e morra. O homem com a espada rugiu alto e explodiu com uma velocidade fenomenal e apontou a espada para ela. A espada pareceu se transformar em uma poderosa aura fria com um ataque desbloqueável. Lu Yui franziu a testa ligeiramente, mas desconsiderou a defesa e lançou um ataque também. O guerreiro não esperava que Lu Yui o atacasse de frente? Embora seu ataque parecesse imponente, era uma finta e ele só usaria a verdadeira técnica de matar quando Lu Yui tentasse se esquivar. Enquanto Lu Yui avançava, seu vestido recebeu mais alguns cortes. O sangue escorria, mas sua expressão permaneceu inalterada, sem um pingo de dor. O guerreiro começou a entrar em pânico e no momento seguinte, a espada de Lu Yui pareceu atrair luz enquanto ela avançava. Que habilidade é essa? O guerreiro arregalou os olhos. Antes que ele pudesse terminar a frase, um corte apareceu em seu rosto. Um segundo depois, sua cabeça foi dividida ao meio. Van Gao ficou sem palavras ao ver isso, mas rapidamente se firmou, porque ela também tinha muitas feridas por todo o corpo. Para matar o guerreiro, ela sofreu muitos ferimentos. Oportunidade. Van Gao saltou para frente com seu grande facão e avançou. Tome cuidado. Lin Xiu avisou Lu Yui enquanto lutava com os 3 guerreiros. Cuide-se. Lu Yui respondeu com indiferença. Ela não revelou nenhuma dor e olhou para Van Gao com a intenção de lutar. Clang, clong, clong. Lin Xiu começou a sentir exaustão enquanto lutava contra os 3. Houve momentos em que ele quase foi cortado também. Sila. E eles empunhavam armas únicas. Ao ser atacado pelo sabre vermelho, o corpo de Lin Xiu sofreu outro ferimento. Até suas vestes foram cortadas. Vai e morra. O homem com a lança rugiu enquanto golpeava em direção à abertura.
Capítulo 138. A habilidade inesperada. O corpo de Lin Xiu congelou enquanto todos os pelos de seu corpo ficavam eretos. Era como se ele tivesse caído em perigo profundo e estivesse prestes a morrer. Neste momento, ele não hesitou em ativar a fúria. Dane-se, vou matar todos eles no menor período de tempo. Quando ele usou Fury, sua força, velocidade e tempo de reação aumentaram substancialmente. Lin Xiu viu a lança se movendo em sua direção como se estivesse em câmera lenta. Não foi lento, mas seu tempo de reação foi fortalecido. Dark Edge em sua mão se moveu e bloqueou a ponta da lança do guerreiro. Bem quando as duas lanças colidiram, uma força imensa foi transmitida às mãos do homem. Suas mãos imediatamente ficaram dormentes. A lança que estava prestes a perfurar o corpo de Lin Xiu foi atirada junto com o guerreiro. Tempestade torrencial de flores rosas. Lin Xiu não sabia por que as pessoas gritavam seus nomes de habilidades no meio da batalha. Mas neste exato momento, ele sentiu que gritar assim fez seu sangue ferver ainda mais. Lin Xiu de repente percebeu uma ocorrência estranha. Parecia haver flechas de luz no corpo do guerreiro. Espere um minuto. Poderia ser isso. Lin Xiu imediatamente ficou em êxtase. Foi exatamente a mesma coisa quando ele ganhou intenção profunda tempestade torrencial de flores rosas. Dark Edge parecia ter percebido a feroz intenção de batalha de seu mestre. Ele avançou e se transformou em auras frias. Os outros dois guerreiros ficaram atordoados. Eles nunca esperaram que Lin Xiu explodisse de repente com tanta força e velocidade. Eu sou o verdadeiro rei da lança. O homem quis usar sua própria habilidade quando viu muitas luzes frias à sua frente. Clank, clank, clank. Ele queria bloquear os ataques, mas os ataques de Lin Xiu com intenção profunda tempestade torrencial de flores rosas visavam suas falhas. Todo seu corpo foi esfaqueado mais de 10 vezes em um curto espaço de tempo. Ele estava cheio de buracos. No momento seguinte, após um grande estrondo, seu corpo explodiu em pó. Os dois guerreiros ficaram impressionados com o choque. Forte, ele é muito forte, foi uma morte instantânea. Quantas facadas ele desferiu naquele instante? Seus olhos para Lin Xiu mudaram para medo. A notificação de matar um guerreiro soou em sua mente, mas Lin Xiu não parou e continuou avançando. Ele não podia perder um segundo porque Fury tinha um limite de tempo. Quando o limite de tempo acabasse, ele estaria condenado. Pare de se conter. Use sua habilidade mais forte. O guerreiro empunhando dois sabres tinha todos os pelos do corpo em pé enquanto rugia com os dentes cerrados. Os dois se entreolharam e liberaram todo o seu poder e atacaram Lin Xiu. Habilidade de ouro, explosão do colapso da montanha. Habilidade de ouro, fúria do lótus vermelho. Os dois saltaram no ar e desencadearam ataques no ar. O chão se dividiu sob a pressão das lâminas poderosas. Um grande desfiladeiro se formou abaixo do guerreiro ao longe, como se ele tivesse cortado o deserto em dois. Areia e areia voaram por toda parte. Por outro lado, o outro guerreiro desencadeou um golpe que produziu um lótus vermelho ardente que se transformou em uma lâmina crescente de fogo. Estrondo. O local em que Lin Xiu estava instantaneamente explodiu em um grande buraco sob os dois ataques horríveis. O deserto nivelado original de repente teve um grande buraco. Ele está morto? Os dois caíram de volta no chão e olharam para o local do dano colossal. À medida que a poeira se espalhava, eles viram um poço gigantesco e desfiladeiros profundos, mas não avistaram a figura de Lin Xiu. Eles sabiam o quão poderosas eram suas habilidades, mas não tinham a confiança absoluta de que poderiam matar Lin Xiu. Impossível. Ele deveria estar morto. Um dos homens entrou em pânico ao não ver o corpo de Lin Xiu. A realidade do companheiro que morreu deixou uma sombra em seu coração. Ele não esperava que a força de Lin Xiu aumentasse repentinamente. Era muito inconcebível. Resistir. O outro guerreiro de repente sentiu uma aura poderosa vindo de cima. O que é aquilo? Ele levantou a cabeça para olhar apenas para ver que o céu originalmente escuro estava subitamente coberto de estrelas. As estrelas estavam deslumbrantes e lentamente se tornaram mais densas. Era como o resplendor do rio galáctico. Mais um minuto. É mais que suficiente. Lin Xiu segurou a lança com as duas mãos e desceu do alto do céu. É o pirralho. Os dois viram a figura entre as estrelas. Seus olhos estavam cheios de descrença. Como foi possível para uma criança liberar tanto poder em um momento e saltar acima deles para desviar de sua habilidade mais forte e realmente liberar a sua própria habilidade de cima? Que tipo de habilidade é essa para poder liberar de tão alto? Queda da nona galáxia do céu. No alto do céu e descendo, Lin Xiu podia sentir suas roupas tremulando rapidamente. O Dark Edge originalmente escuro parecia ter se transformado em uma aura branca e era extremamente deslumbrante. Ele está tentando nos enganar. Os dois guerreiros de rank 3 rugiram e estavam prestes a liberar suas habilidades quando sentiram Lin Xiu e a lança se tornou uma só, como se estivessem sob o poderoso respingo de uma grande cachoeira. Estrondo. Após o som alto, os corpos dos dois guerreiros explodiram instantaneamente em pedaços. Toda a areia do chão subiu e parecia chuva de areia caindo do céu. Faltam 20 segundos. Neste momento, Lin Xiu viu Lu Yui emaranhado com Van Agao e imediatamente atacou. Lu Yui ficou gravemente ferida e Van Agao não a estava atacando diretamente, mas fazendo uso da guerrilha para cansá-la. Ele estava obviamente tentando exaurir Lu Yui até que ela não tivesse mais forças. Capítulo 139. Casal afetuoso condenado à morte. Vou te dar mais uma chance, renda-se obedientemente e volte comigo. Van Agao viu que Lu Yui estava ofegante e começou a rir. Que beleza adorável, será um desperdício matar você. Lu Yui ignorou as palavras de Van Agao. Enquanto ele falava despreocupadamente, ela continuou a atacá-lo. A espada dela avançou em direção ao corpo dele e abriu um buraco em suas roupas. Van Agao foi levado de volta. Ele não esperava que Lu Yui preservasse sua resistência e pensou em matá-lo quando ele estivesse fazendo uma pausa. Você não pode mais me culpar. Van Agao rugiu alto e deu tudo de si. Ele havia originalmente planejado capturar Lu Yui viva para desfrutar de seu corpo, mas com o quão sorrateira ela era, ele perderia a vida se fosse descuidado. Ele não podia mais se importar, ele mataria Lu Yui.
Clang. Lu Yui já era uma flecha no final do voo. Van Gao levantou o facão e cortou para baixo. Quando ela ergueu a espada para bloquear, a colisão produziu um som extremamente alto. A espada caiu direto no chão porque ela não a segurou com firmeza. Hora de morrer. Van Gao rugiu e ergueu o facão no pescoço dela. Os olhos de Lu Yui mudaram. Ela pretendia se esquivar, mas suas habilidades reativas não eram mais capazes de acompanhar sua mente. Bang! Em perigo, uma aura fria passou. Van Gao sentiu como se algo tivesse batido em seu facão e feito com que seu braço direito ficasse dormente e quase deixasse a arma cair de sua mão. Você não está morto. Van Gao recuou alguns passos e ficou chocado ao ver Lin Xiu correndo. Enquanto lutava contra Lu Yui, ele nunca se virou para observar a batalha de Lin Xiu. Ele apenas ouviu a forte explosão e inconscientemente pensou que seus companheiros haviam usado suas habilidades mais fortes para matar Lin Xiu. Van Gao voltou sua atenção enquanto recuava e não conseguiu encontrar seus companheiros, apenas alguns pedaços de carne. Como isso é possível? Esse garoto realmente lutou contra 3 deles e os matou. Com essa força, ele já está no nível de guerreiro rank 4? Ao chegar a essa teoria, ele não pôde deixar de respirar ar frio e seu olhar para Lin Xiu se transformou em medo. Faltavam 10 segundos. Lin Xiu não hesitou e atacou a posição de Van Gao com o tempo em mente. Eu vou brigar com você. Van Gao era um homem feroz e sabia que recuar significaria morte. Ele segurou seu grande facão com as 2 mãos e atacou Lin Xiu. Clang. Lin Xiu colocou as 2 mãos em Dark Edge e repeliu o golpe. Ele exerceu força e empurrou Van Gao para trás antes de esfaquear sua garganta. Acabou. Vendo isso, Van Gao pensou que estava prestes a morrer, mas percebeu que o Dark Edge de Lin Xiu parecia estar tremendo. De jeito nenhum, estou sem energia? Merda. Lin Xiu começou a suar frio. As consequências de Fury tiveram efeito. Meu corpo não consegue se mover. Embora Van Gao não soubesse o que estava acontecendo, era a oportunidade perfeita para ele. Bang. Lin Xiu não foi mais capaz de manejar Dark Edge porque estava sem energia e caiu direto no chão. Pirralho, vai e morra. Van Gao zombou sinistramente. Ele sabia que Lin Xiu estava exausto. Eu sou o vencedor final. A expressão de Van Gao era feia quando ele ergueu seu grande facão e atacou Lin Xiu. Acabou. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram enquanto observava a lâmina descer sobre ele. Bang. Bem neste momento, um som baixo saiu quando uma figura ficou diante dele. Lu Yui? Van Gao ficou surpreso. Ele não esperava que Lu Yui aparecesse aqui. E o facão de Van Gao estava se movendo em direção ao ombro dela. Embora Lu Yui estivesse com uma proteção de ombro, o poder do golpe de Van Gao era extremamente grande e seu facão não era uma arma comum. O golpe realmente cortou a armadura, atingiu seu ombro e quebrou seus ossos. O facão fraturou sua clavícula. Zezezé, quem diria que você bloquearia o ataque desse garoto? Que comovente. Van Gao já sabia que a vitória estava próxima enquanto ria alto. Lin Xiu olhou atordoado para a figura de Lu Yui. Ela ficou parada sem se mover. Sua pequena figura estava cheia de determinação e força de vontade. Ela não estava disposta a cair por causa do golpe. Eu não fiz isso para salvar você. Como se tivesse sentido seu olhar, Lu Yui falou com indiferença. Seu rosto ficou pálido por causa das longas batalhas. Hahaha, parece que hoje será o dia da morte de vocês dois. Van Gao riu alto. Lin Xiu e Lu Yui não podiam mais lutar, deixando Van Gao extremamente confiante. Droga, vou morrer aqui? Lin Xiu cerrou os dentes. Mas neste exato momento, um objeto azul de repente rolou de seu corpo. Roli? Lin Xiu ficou surpreso ao ver Roli. O que ele estava fazendo? Lin Xiu queria descobrir, mas viu Roli abrir caminho na areia como um esquilo e em direção a Van Gao. Van Gao não percebeu Roli que rolava lentamente em sua direção na areia devido à sua felicidade. Suspiro, parece que estamos prestes a nos tornar um casal afetuoso condenado à morte. Embora Lin Xiu não soubesse o que Roli estava fazendo, ele decidiu fingir aceitação e suspirou. Cale-se. Lu Yui bufou ao ouvir suas palavras antes mesmo que Van Gao pudesse dizer alguma coisa. Casal carinhoso? Zezé, vou deixar você ver como eu brinco com ela até a morte. Van Gao de repente exerceu força e tirou as roupas de Lu Yui enquanto ria. Neste exato momento, uma figura negra saiu repentinamente da areia e caiu direto em sua boca aberta. Capítulo 140. Realização de Roli. Glurgin glur glur glu. Van Gao estava no meio da risada e não sabia o que entrou em sua garganta e inconscientemente engoliu. Que diabo é isso? Ele arregalou os olhos ao sentir a coisa deslizando por sua garganta. A sensação estranha fez com que ele arregalasse os olhos. O que é essa coisa? De repente, ele sentiu uma dor imensa em seu corpo quando deixou cair a arma no chão. A dor veio de seu peito. Van Gao arrancou suas próprias roupas e pôde ver claramente algo saindo de dentro de seu peito. Que diabo é isso? Sair. Van Gao ficou dominado pelo medo e estendeu a mão para pressionar a saliência. Mas quando ele pressionou, a coisa mudou para outro local. Lu Yui também ficou chocado ao ver isso. O que é essa coisa? Lin Xiu ainda estava ofegante. As consequências da fúria ainda não haviam sido dissipadas. Ele não conseguia sentir um pingo de energia em seu corpo. Mas Lin Xiu também ficou surpreso com o estado de Van Gao. Roli pode matar Van Gao? Ah! Van Gao gritou de repente quando sentiu uma onda de dor e começou a rolar no chão. Sair! Saia de mim agora mesmo. Van Gao rolou fanaticamente e rugiu. Ele estendeu a mão na tentativa de agarrar seu peito. Ele queria tanto entrar e desenterrar a coisa. Bang! No momento seguinte, seu peito inchou como uma bola e explodiu. Ele se concentrou e viu muitos buracos grandes em seu peito. Ele podia até ver seu próprio coração batendo. Os olhos de Van Gao estavam arregalados, mas ele não tinha mais consciência. Roli realmente o matou. Até Lin Xiu ficou chocado. O que é essa coisa? Lu Yui olhou ao lado do cadáver de Van Gao, onde o Roli redondo que parecia uma bola rolou. Lu Yui viu-o rolar e seu olhar mudou.
Ela estava prestes a fazer um movimento quando Lin Xiu a aconselhou, não ataque. Lu Yui ficou surpreso. Ela observou a coisa rolar sobre Lin Xiu e sentar em seu ombro. Roli deu um salto em seu ombro como se estivesse dizendo me elogie. Obrigado. Isto é para você. Lin Xiu riu e acariciou seu corpo enquanto tirava um estranho cristal dourado e o entregava a Roli. Roli parecia estar em êxtase quando pegou o estranho cristal e revelou uma boca que não podia ser vista. Era como um esquilo mordiscando sementes de melão enquanto comia o cristal. Lin Xiu estava se recuperando gradualmente. Embora ele não pudesse lutar, ele conseguia fazer movimentos simples. Você está bem? Lin Xiu perguntou a Lu Yui. Lu Yui balançou a cabeça. Ela tentou pegar sua própria espada quando suas pernas ficaram moles e ela se sentou no chão. Deixe-me ajudá-lo a aplicar alguns medicamentos. Lin Xiu olhou para Lu Yui. Lin Xiu mudou sua opinião sobre ela, vendo como ela bloqueou o ataque para ele. Ela parecia gelada, mas seu coração era completamente diferente de sua aparência. Lu Yui sentou-se no chão e não o rejeitou. Lin Xiu pegou um pouco de líquido de recuperação e caminhou até ela. Ele olhou para o local onde ela foi esfaqueada e para o rasgo em suas roupas. Ele tentou puxá-lo, mas o material era de qualidade muito alta. Ele não conseguiu rasgá-lo e essa situação o deixou estranho. Por que você não tira seu vestido? Lin Xiu deixou escapar subconscientemente. Ao ouvir suas palavras, Lu Yui se virou e olhou para ele com frieza. Só estou tentando colocar um remédio em você. O material da sua roupa é muito forte e não consigo arrancá-la para ver o ferimento. Lin Xiu se explicou. Ele não estava pensando nisso de uma forma perversa. O olhar de Lu Yui mudou. Ela hesitou por um momento antes de usar a mão ilesa para puxar para baixo a parte de cima do vestido. Lin Xiu não pôde deixar de observá-la com atenção. Mas quando ela puxou para baixo, ele viu outra alça branca dentro. Ela revelou sua delicada clavícula e braço justo. Seu ombro ferido continuou a fluir com sangue. Rapidamente. Como se sentisse Lin Xiu avaliando-a, Lu Yui imediatamente lembrou. Lin Xiu acenou com a cabeça e pegou um frasco de desinfetante e derramou no ferimento. O sangue e o líquido desinfetante escorreram da ferida para o chão. Lin Xiu ficou internamente atordoado quando viu o ferimento dela. Foi extremamente profundo que revelou seus ossos que estavam perto do ponto de quebrar. Lin Xiu não sentiu nojo, afinal ela havia levado o golpe por ele. Ele respirou fundo e começou a solicitar remédios de recuperação para seu ferimento horrível. O líquido de recuperação reagiu com a ferida e foi produzida fumaça branca. Lin Xiu viu Lu Yui franzir a testa algumas vezes, mas ela não emitiu nenhum som. Lin Xiu ficou impressionado interiormente. Se fosse qualquer outro cara, eles estariam rolando no chão de dor, certo? Ouvi isso. Lu Yui pegou uma garrafa de vidro transparente cheia de pó dourado claro e jogou-a para Lin Xiu com o outro braço. Lin Xiu pegou o frasco e depois de pensar no assunto, pressionou seu ombro e fechou a ferida aberta antes de espalhar o pó em seu ombro. Depois que o pó foi colocado, não saiu mais sangue e o pó pareceu ser extremamente eficaz nesta ferida. Lu Yui usou a mão esquerda para sentir a clavícula antes de pressionar a região cortada. À medida que o líquido de recuperação se tornou eficaz, as células do seu corpo se dividiram rapidamente e iniciaram a cura rápida. Neste ponto, embora a clavícula ainda não tivesse sido curada, não havia mais cortes abertos. Tenha um bom descanso esta noite. Vendo que o ferimento de Lu Yui foi bem tratado, Lin Xiu falou. Lu Yui acenou com a cabeça e não refutou. A lua no céu estava muito brilhante e lançava duas sombras extremamente longas sobre duas figuras solitárias no deserto. Capítulo 141. Estudantes da Academia da Região Sagrada. Logo, era a manhã seguinte e quando Lin Xiu abriu os olhos, ele se viu e Lu Yui de costas juntos, dormindo assim a noite toda. Lu Yui provavelmente sentiu que Lin Xiu acordou e abriu os olhos também. Suas feridas sararam? Lin Xiu perguntou um pouco sem jeito. Lu Yui balançou a cabeça. Esta lesão não era nada comparada com o que ela havia experimentado antes. O tempo ainda estava escaldante e o sol apareceu de manhã cedo. Você está indo para a Academia da Região Sagrada? Lin Xiu perguntou a Lu Yui. Sim, ela disse. A propósito, você conhece o caminho? Lin Xiu ficou agradavelmente surpreso neste momento. Ele achava que ela deveria saber a direção para a Academia da Região Sagrada e se ele fosse com ela, poderia evitar se perder e andar sem rumo pelo deserto. Lu Yui apontou para a área à frente, pegou sua longa espada e caminhou naquela direção. Espere por mim. Lin Xiu rapidamente carregou sua mochila e caixa de lança e alcançou Lu Yui. Não foi fácil encontrar alguém que conhecesse o caminho e ele não queria mais ficar no deserto. Já se passou mais de uma semana. Nesse momento, Roli também saiu da mochila de Lin Xiu e ficou no ombro de Lin Xiu. Ele rolou em seu ombro e se deitou. Você ficou muito mais forte. Lu Yui, que não falou muito, de repente falou enquanto caminhavam pelo deserto. Claro, você não sabe quem eu sou? Lin Xiu disse com um tom triunfante. Parecia que sua cauda estava prestes a alcançar o céu, mas ainda não é bom o suficiente. Justamente quando Lin Xiu estava encantado, as palavras de Lu Yui instantaneamente deram um golpe em Lin Xiu. Depois de caminhar um pouco, Lin Xiu avistou uma floresta à frente. Mas, diferentemente da floresta azul, as árvores pareciam normais. Era quase igual à floresta de onde ele saiu na cidade de Xingyao. Está bem na frente? Lin Xiu disse a Lu Yui. Quase. Lu Yui assentiu. Eles continuaram andando e finalmente saíram deste deserto aparentemente interminável e chegaram à floresta. O ar ao redor estava tão fresco que Lin Xiu não pôde deixar de respirar fundo. Se sente ótimo. Mas no momento em que entraram na selva, ouviram um estranho zumbido e Lin Xiu franziu as sobrancelhas. Bang! Neste momento, Lu Yui parecia ter encontrado algo e sua longa espada cortou, derrubando diretamente uma grande árvore. Naquela árvore também havia um verme que tinha um corpo que parecia um galho e foi cortado em dois. Tenha cuidado, há um verme de bambu que muda de cor. Lu Yui olhou ao redor e disse. Verme de bambu que muda de cor? Lin Xiu ativou o olho analítico para olhar o corpo do verme de bambu que muda de cor e ficou surpreso ao descobrir que essa coisa era uma fera evoluída de nível 3. Podia causar muita dor, muitas vezes ficava escondido nas árvores e a pessoa
pessoa comum nem notava. TSK, parece que não seria tão fácil para vocês chegarem à academia da região sagrada. Lin Xiu ouviu uma confusão à frente. Quando ele olhou, de repente viu 3 figuras familiares. Kong Yaotian, o que você quer dizer com isso, hein? Zhang Yin olhou para 5 figuras à sua frente e cerrou os dentes enquanto falava. Atrás dele, Lei Lei e Jian Li olhavam para eles com cautela. Nada demais, acabei de ouvir que a academia da região sagrada terá um teste para calouros e estou tentando me livrar dos meus concorrentes primeiro. O cara, conhecido como Kong Yaotian, olhou para Zhang Yin e sorriu. Você quer me matar? Zhang Yin franziu as sobrancelhas neste momento. Ele viajou tantos dias e finalmente chegou aqui, ele simplesmente não podia se deixar matar assim. TSK, não continue falando sobre matar, parece tão horrível. Kong Yaotian balançou a cabeça e continuou, apenas limpando algum lixo para a academia da região sagrada. Você, ao ouvir as palavras de Kong Yaotian, o temperamental Jian Li apertou ainda mais sua arma. Vocês se conhecem? Lu Yui olhou para Lin Xiu e perguntou. Tipo de. Lin Xiu assentiu. Então, Lin Xiu hesitou por um momento antes de continuar avançando. Parece bastante animado aqui. Lin Xiu se aproximou enquanto se alongava. Enquanto Lin Xiu e Lu Yui caminhavam em direção a eles, os olhos dos guerreiros se voltaram para eles. E eles viram Lin Xiu e Lu Yui, um jovem e uma menina. O rosto da garota estava gelado, mas lindo. O cara também era bonito e parecia um príncipe arrojado. Ambos pareciam uma combinação perfeita enquanto se aproximavam lentamente. Sênior, Zhang Yin e os outros viram a figura de Lin Xiu e ficaram muito surpresos. Sênior, ao ouvir as palavras de Zhang Yin, o olhar de Kong Yaotian mudou. Eles são meus amigos, me dê uma cara e deixe-os ir. Lin Xiu olhou para Kong Yaotian e os outros neste momento e disse com um sorriso. Neste momento, ele ativou o olho analítico e percebeu que essas 5 pessoas eram guerreiros de nível 3, sua força de combate também era superior a 3.000. A lesão de Lu Yui ainda não sarou e ele gastou bastante energia na noite anterior e não se recuperou. Se tivessem que lutar agora, provavelmente estariam em desvantagem. Deixa eles irem? Hahaha. Kong Yaotian olhou para Lin Xiu e descobriu que a aura de Lin Xiu era bastante fraca, como a de um guerreiro de nível 1, o que o fez rir incontrolavelmente. Era como se ele tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. TSK, Yaotian, essa garota não é ruim. Por que não os deixamos ir e fazemos essa garota ficar? Esses caras estavam agora olhando para Lu Yui. Foi a primeira vez que eles viram uma garota tão linda e isso realmente fez seus corações doerem. Sênior, eles também são estudantes da academia da região sagrada. Zhang Yin disse respeitosamente a Lin Xiu. Você também? Lin Xiu ficou surpreso e perguntou. Sim, Zhang Yin assentiu. TSK, deixe-me pensar sobre isso. Só então, Kong Yaotian caminhou em direção a Lu Yui sem qualquer medo e estendeu a mão para tocar seu rosto. De repente, uma luz fria passou. Svi. Parecia que até o ar havia sido cortado e Kong Yaotian imediatamente retraiu a mão. Nesse momento, ele começou a suar frio. Como alguém pode ser tão rápido? Seus dedos foram quase cortados. Capítulo 142, também somos calouros. Lu Yui segurava a longa espada que era tão fina quanto as asas de uma cigarra enquanto olhava friamente para Kong Yaotian e os outros. Guerreiro de nível 4. Neste momento, um cara cobriu os olhos com a fonte de força e pôde ver claramente a longa espada coberta com uma fonte de força verde clara. Ele ficou chocado ao ver isso. HNG e daí? Kong Yaotian estava com um pouco de medo neste momento, mas ainda cerrou os dentes e disse. Afinal, ela era uma guerreira de nível 4, e a diferença entre um guerreiro de nível 3 e um guerreiro de nível 4 poderia ser considerada polos opostos. Mas ela está ferida. Um homem notou que as ombreiras de Lu Yui estavam divididas ao meio e havia vestígios de pó medicinal. Ao ouvir as palavras do homem, Kong Yaotian ergueu as sobrancelhas. Desde a primeira vez que viu Lu Yui, sentiu uma coceira no coração, nunca tinha visto uma mulher tão bonita e com tanta disposição. No mundo de hoje, fazer uma cirurgia estética era fácil, mas não dava classe a uma pessoa. Vocês conhecem os bandidos do Tigre Negro? Lin Xiu olhou para eles e perguntou com indiferença. Eles congelaram ao ouvir as palavras de Lin Xiu. Claro, eles sabiam que os bandidos Tigre Negros eram um grupo criminoso de grau C nas fronteiras do caminho da morte. E daí? Eles têm apenas 100 pessoas a mais e não têm muitos guerreiros de nível 3. Você acha que eu ficaria com medo? Kong Yaotian disse com um sorriso frio neste momento. Ele pensou que Lin Xiu mencionou os bandidos do Tigre Negro para intimidá-lo. Não. Lin Xiu balançou a cabeça e continuou a dizer. Eles foram todos mortos por nós. Morto. No momento em que Lin Xiu disse isso, eles engasgaram. Os bandidos Tigre Negros tinham pelo menos 100 pessoas e havia cerca de 5 poderosos guerreiros de nível 3. Mesmo eles não ousaram provocá-los. Você acha que vou acreditar em você? Kong Yaotian ficou chocado, mas ainda disse com um sorriso. Você quer tentar? Lin Xiu ergueu as sobrancelhas. Claro. Kong Yaotian ficou irritado quando viu o olhar de arrogância no rosto de Lin Xiu e então com a espada na mão, ele atacou Lin Xiu. Lin Xiu bufou friamente e moveu-se ligeiramente, esquivando-se dele imediatamente. Embora Lin Xiu ainda carregasse uma caixa de lança e uma mochila, isso não afetou sua velocidade. Roli pareceu sentir o perigo neste momento também e se abraçou com seus bracinhos, depois pulou na bolsa de Lin Xiu. Kong Yaotian ficou chocado ao ver que Lin Xiu havia se esquivado de sua espada. Ele achava que Lin Xiu era um guerreiro muito fraco e não era páreo para ele. Ele também estava confiante de que poderia matar Lin Xiu com um golpe. Mas ele não achava que Lin Xiu, que parecia muito desajeitado carregando tantas coisas, fosse leve como uma andorinha e se esquivou da espada. Lin Xiu olhou para ele e depois de se esquivar de alguns de seus ataques, Lin Xiu deu um soco. Bang! O soco o atingiu diretamente no ombro e o impacto o fez dar alguns passos para trás.
Se não fosse por seu traje de combate, seu ombro teria sido quebrado, cortejando a morte. As pessoas atrás ficaram chocadas quando viram isso e um dos caras atacou Lin Xiu com uma arma. Mas naquele momento, havia uma lâmina fria em seu pescoço. Uma sensação de formigamento veio de seu pescoço e ele não se atreveu a se mover. Mova-se novamente ou diga uma palavra e eu vou te matar se você olhar para mim também. Lu Yui ficou no mesmo lugar e disse claramente. O homem ficou tenso e a pele em volta do pescoço pingava sangue lentamente. O medo da morte o deixou com medo de se mover. Deixe ele ir. As pessoas restantes gritaram quando viram isso. 3 segundos, saia ou lute. Lin Xiu ergueu 3 dedos e disse com indiferença. Kong Yaotian cobriu suas feridas neste momento e olhou para Lin Xiu enquanto cerrava os dentes. Ele estava em uma situação muito desvantajosa agora e Lin Xiu havia claramente escondido sua força. Havia também um guerreiro rank 4 por perto. E se ele continuasse lutando? Vamos, Kong Yaotian disse relutantemente. Lu Yui baixou a longa espada do pescoço e derramou sangue da lâmina com um aceno forte. Kong Yaotian olhou feio para Lin Xiu, conduziu as 4 pessoas e saiu. O homem que tinha uma espada no pescoço parecia estar imerso em sua experiência de quase morte e não ousava olhar para trás. Obrigado, Sênior. Zhang Yin deu um suspiro de alívio. Eles tinham acabado de se tornar guerreiros de nível 3 e não eram muito fortes. Se eles não conhecessem Lin Xiu, tudo estaria acabado para eles. E obrigado. Zhang Yin olhou para Lu Yui, mas os olhos de Lu Yui estavam frios, ela não olhou para eles e eles ficaram um pouco envergonhados. Não me chame de Sênior, apenas me chame de Lin Xiu. Lin Xiu achou isso muito estranho. Ok, Sênior. Zhang Yin assentiu, deixando Lin Xiu um tanto sem palavras. Como estão seus ferimentos? Você está bem? Neste momento, Lin Xiu obviamente viu Lu Yui franzindo a testa e ficou claro que o movimento agora havia machucado suas feridas. Lu Yui balançou a cabeça. Lin Xiu também conhecia sua personagem e não falava muito. Vocês são estudantes da Academia da Região Sagrada? Lin Xiu ouviu o que eles disseram agora e ficou bastante surpreso. Somos calouros, mas o endereço é no final do caminho da morte e nunca fomos lá antes. Zhang Yin disse com um sorriso irônico neste momento. E aquela pessoa chamada Kong Yaotian é uma elite de outra escola da nossa cidade, mas é muito violento. Não apenas violento, ele quase matou Zhang Yin. Ele não pôde evitar sentir um leve medo persistente quando pensou sobre isso. Sênior, onde vocês estão indo? Zhang Yin perguntou. A Academia da Região Sagrada também. Lin Xiu disse. Você é professor da Academia da Região Sagrada? Zhang Yin e os outros ficaram surpresos. Somos calouros também. O que? Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Zhang Yin e os outros ficaram pasmos, especialmente Zhang Yin. Ele sempre acreditou que Lin Xiu era um especialista e poderia ser mais velho que a maioria deles. Mas ele não esperava que Lin Xiu também fosse calouro. Olhando atentamente para Lin Xiu e Lu Yui, ambos pareciam ter apenas 17 ou 18 anos. Eles são tão poderosos em tão tenra idade? É inacreditável. Capítulo 143. Absorvendo cristais estranhos freneticamente. Você ainda está pensando que estou mentindo para você? Lin Xiu acenou com as mãos desamparadamente e disse. Então você não é Jian Li, o cara enorme, estava sem palavras. Os 3 presumiram tolamente que Lin Xiu era um guerreiro de alto escalão e usaram alguns meios especiais para parecer jovem. Eles ligaram para Lin Xiu Sênior o tempo todo e ficaram envergonhados ao pensar nisso. Afinal, todos eles tinham cerca de 20 anos e Lin Xiu parecia ter menos de 18 anos. Ele era muito jovem e eles ainda achavam difícil acreditar que ele era mais jovem que eles. Vamos. Lu Yui olhou para Lin Xiu e falou com indiferença. Lin Xiu, podemos ir com você? Zhang Yin hesitou por um momento antes de falar. Eles encontraram muitos estudantes da Academia da Região Sagrada aqui, mas uma parte deles tinha intenções maliciosas. Claro, Lin Xiu assentiu, encontrá-los tantas vezes era considerado destino, acrescentando o fato de que ele ainda não havia recuperado totalmente suas forças e Lu Yui ainda estava ferido. Se encontrassem perigo, seriam capazes de ajudar. Zhang Yin e os outros se alegraram quando Lin Xiu concordou e começou a seguir Lin Xiu e Lu Yui. Vamos caminhar até o fim do caminho da morte? Lin Xiu perguntou a Lu Yui com curiosidade. Sim, Lu Yui respondeu com indiferença. Ela era uma senhora de poucas palavras, como se suas palavras valessem ouro. Mas Lin Xiu ficou surpreso ao descobrir que ela não estava mais com tanto frio como quando se conheceram. À medida que avançavam, Lin Xiu descobriu que o local estava ficando ocupado com cada vez mais grupos de meninos aparecendo. Todos parecem estar indo para a Academia da Região Sagrada. Zhang Yin olhou para os guerreiros e sussurrou. Eles estavam todos extremamente cautelosos, afinal esse lugar não era um lugar de fácil acesso que pudesse ser brincado. A floresta era vasta e mesmo quando caminhavam até a noite, não conseguiam ver o fim. Vamos descansar aqui esta noite. Eles caminharam até um pequeno riacho no meio da floresta e Lin Xiu sugeriu ao grupo. Lu Yui hesitou por um momento antes de concordar. Mesmo que continuassem, não chegariam ao destino. Em vez disso, eles poderiam descansar e aproveitar a oportunidade para se recuperar. Zhang Yin e os outros suspiraram de alívio quando ouviram a sugestão. Mesmo sendo guerreiros, eles se sentiam um pouco cansados depois de caminhar o dia inteiro. Mas Lin Xiu e Lu Yui nem pareciam ofegar ou mostrar sinais de fadiga. Os dois eram verdadeiramente monstros. O céu gradualmente ficou completamente escuro. Todos sentaram perto da fogueira e pegaram alguns peixes no riacho para fazer churrasco. Você sabe quantas pessoas a Academia da Região Sagrada se inscreveu? Lin Xiu perguntou a Zhang Yin enquanto comia seu peixe. Não tenho muita certeza sobre isso. Zhang Yin riu amargamente e balançou a cabeça. Mas apenas 4 de nós em nossa academia foram escolhidos, enquanto outra academia tem 5. Muitos. Lin Xiu franziu a testa. Ele era o único da cidade de Xingyao. Significava dizer que a cidade de Xingyao foi classificada como uma cidade pequena. Disse que há um jovem de 18 anos da Sky Academy que já é um guerreiro de nível 5. Zhang encerrou o punho e exclamou com entusiasmo. A maioria das pessoas nunca alcançaria o nível 5 em toda a sua vida, mas um jovem de 18 anos já estava nesse estágio. Ele era realmente um gênio entre os gênios. Zhu Qixin.
Lu Yui assou seu peixe e acrescentou com indiferença. Você o conhece? Lin Xiu deixou escapar inconscientemente. Um jovem de 18 anos para ser um guerreiro de nível 5 era realmente assustador demais. O professor mais forte da academia Xing Yao estava apenas no 6º lugar e já era um homem velho. Ele é da mesma academia que eu. Lu Yui acenou com a cabeça. Você também é da Sky Academy? Zhang Yin olhou para ela surpreso. Sky Academy era a escola secundária de maior prestígio situada em Sky City. Nem todos poderiam estar matriculados naquela academia. Lu Yui não respondeu à pergunta de Zhang Yin e o deixou um pouco estranho. Ao longe, alguns pares de olhos olhavam para o grupo de Lin Xiu. Afinal, uma fogueira durante a noite era extremamente atraente. Essa moça parece boa. Muitos olharam para Lu Yui à distância e sentiram coceira. Espere, ela parece ser da família Lu. Outra pessoa esfregou os olhos e exclamou surpresa. Família Lu? Isso mesmo. A Sky Academy Rank 2 é uma garota que já é considerada uma guerreira de Rank 4. A pessoa inalou ar frio e sentiu-se feliz por não ter atacado. O título de guerreiro Rank 4 fez todos exclamarem em estado de choque. Eles não abrigavam mais nenhum pensamento e fugiram silenciosamente. Parece que eles se foram. Lin Xiu comentou com indiferença. Hein? Lu Yui assentiu e finalmente largou a espada que segurava na mão. Zhang Yin e os outros ouviram a conversa e ficaram confusos. Eles se viraram para olhar ao redor, mas não descobriram nenhuma fera ou guerreiro. Depois de terminar a refeição, Lu Yui sentou-se ao lado de Lin Xiu e começou a cultivar. Lin Xiu foi capaz de sentir o fluxo de ar ao redor deles enquanto cultivava, como se algo estivesse entrando no corpo de Lu Yui. Que técnica de cultivo poderosa! Lin Xiu maravilhou-se interiormente. Embora ele estivesse melhorando rapidamente, sua técnica de cultivo era medíocre. Enquanto a observava cultivar, Lin Xiu não hesitou em tirar todos os cristais estranhos e colocá-los em seu corpo. Roli viu Lin Xiu tirar todos os cristais estranhos e rolou no chão, infeliz. Isso é para você. Vou levar o resto para treinar. Lin Xiu jogou 3 cristais de nível 3 para Roli, guardou os restantes e começou a absorver a energia dentro deles. Ele usou sua técnica de cultivo para atrair toda a energia deles para seu corpo. Em frente a eles, Zhang Yin e os outros olhavam para ele com os olhos bem abertos. Havia pelo menos 100 odd cristais de nível 3, mas ele estava absorvendo toda a sua energia para cultivar. Tão rico, Jian Li não pôde deixar de engolir um bocado de saliva de inveja. Todos os discípulos de famílias ricas dependiam da absorção de energia dos cristais para poder se distanciar dos cultivadores comuns. Mas tudo tinha um limite e absorver muita energia de cristais estranhos levaria a efeitos negativos no corpo. Quando Lin Xiu ativou sua técnica de cultivo, todos os cristais estranhos emitiram luz que surgiu em seu corpo. Capítulo 144. No final, o teste final. Lin Xiu absorveu toda a energia dos 100 cristais estranhos em uma noite. Todos eles se transformaram em pedras transparentes. Seu corpo sentiu-se extremamente revigorado, como se suas células estivessem prestes a sofrer uma mudança qualitativa. Ele abriu seu quadro de estatísticas para dar uma olhada e percebeu que o cultivo noturno era extremamente eficaz. Suas estatísticas melhoraram e seus pontos de experiência aumentaram muito. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 19. Pontos de experiência, 157425721 bilhão. Força, 380. Físico, 130. Velocidade, 91. Habilidades, olho analítico, fúria, disfarce. Aumento de raiva, 0, 100. Pontos potenciais. Título, Guerreiro de Rank 2, títulos não ativos, Guerreiro de Rank 1, Guerreiro de Rank 3. Força geral de combate, 3.450. Ele já tinha mais de 15 milhões de pontos de experiência, a marca de 1 bilhão já não parecia tão distante. E devido aos efeitos de sua técnica de cultivo, sua força de combate melhorou rapidamente. As pessoas continuaram a passear dentro da floresta. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas se reuniram em seus próprios grupos. Muitos que passavam avaliariam o grupo de Lin Xiu. Além de Lu Yui, que dava um sentimento extremamente opressivo, Lin Xiu e os outros não representavam nenhuma ameaça para eles. Estamos alcançando. Lu Yui disse indiferente. Eles olharam para frente e viram um grande bocejo que não tinha árvores. Neste momento, havia muitas pessoas no centro. Estava extremamente lotado. Eles olharam para frente e viram que era um precipício sem nenhum outro lugar para caminhar. Este é o fim do caminho da morte? Eles são todos alunos novos? Zhang Yin e os outros ficaram chocados. Havia muitas pessoas aqui. Pelo que parece, eram cerca de 1000 pessoas. E todos eles eram fortes. Cada pessoa parecia estar no nível 3 ou superior. Lin Xiu passou a olhar pelas pessoas e ativou o olho analítico. Ele rapidamente descobriu que todos eram guerreiros do rank 3, alguns no auge do rank 3 e prestes a chegar ao rank 4. E muitos deles tinham cerca de 18 anos de idade. Lin Xiu ficou surpreso ao ver isso. Qualquer indivíduo aqui ficaria em primeiro lugar em sua própria academia. A academia da região sagrada está cheia de todos esses monstros? Acalme-se. Nesse momento, alguém apareceu de repente no centro. Ele parecia ter cerca de 30 anos de idade e vestia roupas brancas de batalha e não carregava nenhuma arma. Em suas roupas havia uma impressão da insígnia escolar da academia da região sagrada. Quando ele falou, todos os 1000 pares de olhos se viraram e olharam para ele. Como ele veio aqui? Leilei cobriu a própria boca e perguntou surpresa. Círculo de teletransporte. Lin Xiu respondeu com indiferença. Eles tinham visto algo semelhante nas ruínas. Contanto que travassem as coordenadas, eles poderiam usar o dispositivo para se teletransportar. Parece que a academia da região sagrada também usa isso. Deixe-me me apresentar. Eu sou o professor do primeiro ano da região sagrada, Sima Shen. O homem sorriu e disse. Ele semicerrou os olhos e parecia extremamente brilhante e gentil. Onde estão os portões da academia da região sagrada? Alguns meninos gritaram com Sima Shen. Isso mesmo, estamos no final do caminho da morte, deveria estar por aqui, certo? Alguém gritou. Eles estavam obviamente chateados já que o caminho da morte era longo. Todos, acalmem-se primeiro. Sima Shen sorriu e aconselhou. A academia da região sagrada tem um número limitado de matrículas por ano. Todos vocês ainda não estão realmente matriculados. O que
que ele está dizendo? Lin Xiu ficou surpreso. Não está realmente inscrito? A Academia da Região Sagrada não está no fim do caminho da morte. A razão pela qual trouxemos você aqui é porque é um teste. Sima Shen sorriu e continuou a explicar. Você está brincando comigo? O menino mais violento ficou chateado ao ouvir Sima Shen. Ele atacou direto nele. A razão para isso foi que ele achava que o professor era mediano, já que ainda era apenas um professor que ensinava teorias e conhecimentos. Ele ergueu a arma com a intenção de matar Sima Shen. Bang! Quando ele estava perto de Sima Shen, ele levou um soco. O corpo do homem explodiu imediatamente. Sangue espirrou pelo chão. O fedor de sangue e a cena aterrorizante surpreenderam a todos. Este será o resultado para as pessoas que não seguem as regras. Sima Shen manteve seu sorriso alegre e disse. Sua mão surpreendeu a todos e ninguém se atreveu a tentar nada. Punho rupturante, tenho certeza disso. Esse cara usa o mesmo punho rupturante que eu. Como ele treinou isso a tal ponto? O homem que foi atingido e morto era um guerreiro de nível 3 e usava roupas de proteção. Mesmo assim, ele explodiu em pedaços. Estou muito feliz que todos chegaram aqui. Em seguida, posso solicitar que todos retirem sua carta de admissão? Sima Shen continuou a falar. Ninguém se atreveu a refutá-lo e obedientemente retirou seus avisos. Embora Lin Xiu não tenha entendido a intenção de Sima Shen, ele a retirou. Sima Shen varreu a multidão e vendo que todos prestaram atenção, ele acenou com a cabeça satisfeito. Por favor, rasgue a membrana fina no verso do seu aviso de admissão e cole-a em seu corpo. Sem saber o que estava tentando fazer, todos os guerreiros continuaram a obedecer. Ok, este será o teste final. As pessoas que passarem podem ficar ao meu lado e retornar para a Academia da Região Sagrada comigo. Sima Shen caminhou até a beira do precipício e gritou. Todos prenderam a respiração e observaram Sima Shen e esperaram que ele lhes contasse sobre o teste final. O teste final é... Lin Xiu ficou tenso quando viu todos retirarem seus avisos de admissão. Ele teve uma ideia do que iria acontecer. Quem tiver 3 avisos de admissão pode vir aqui. Assim que ele anunciou isso, as pupilas de Lin Xiu se contraíram. Eu estou certo. Nesse momento, Roli, que estava em seu ombro, ajudou a rasgar sua confissão no peito de Lin Xiu e a colocou em sua bolsa. Com o apertar do botão, a lança negra disparou. As pessoas ao redor começaram a reagir e agarraram outros avisos de admissão. Dê aqui. Alguns caras que olharam para Lu Yui e atacaram ela. Lu Yui permaneceu imperturbável e pegou sua espada fina como papel e começou a revidar. Capítulo 145. Avisos de admissão de pilhagem. Clong, clong, clong. Após uma série de colisões, as pessoas que queriam atacar Lu Yui tiveram suas armas jogadas fora. Se lá! Lu Yui rapidamente arrancou os avisos de admissão de seus corpos. Com a sua, ela conseguiu outras 2 e foi considerada aprovada. Ela olhou para Lin Xiu, que sugeriu que ela fosse, ela jogou os poucos restantes para o lado de Lei Lei. Rumble, rumble. Ao mesmo tempo, uma gigantesca aeronave surgiu do precipício. Um lance de escadas descia até a grama. Aqueles que passaram podem entrar. Sima Shen ficou lá e disse. Assim que ele disse isso, um cara e uma garota apareceram diante dele. Oh, parece que vocês dois são muito rápidos. Sima Shen olhou para eles com uma ligeira surpresa. Lu Yui, já faz muito tempo. Depois de entregar 3 avisos de admissão a Sima Shen, ele se virou e sorriu para Lu Yui. O cara era alto e tinha longos cabelos prateados. Ele era extremamente bonito. Zhu Qixin, classificado em primeiro lugar na Sky Academy. Lu Yui o ignorou e entregou seus avisos de admissão a Sima Shen. Tudo bem, vocês dois podem embarcar. Sima Shen acenou com a cabeça. Ele suspirou interiormente enquanto olhava para Zhu Qixin e Lu Yui. Este novo lote de alunos parece forte. Parece que você ainda não gosta de falar. Tudo bem, vejo você novamente na Academia da Região Sagrada. Zhu Qixin balançou a cabeça, riu e embarcou na aeronave. Lu Yui, você também pode subir. Sima Shen se virou e contou a ela. Lu Yui olhou para trás e respondeu com indiferença, esperando por um amigo. Lei Lei havia recebido os 3 avisos de admissão que Lu Yui havia jogado para ela, com o rosto cheio de alegria por ter um excedente. Droga! Zhang Yin engasgou ao golpear um cara e saquear seu aviso de admissão. Zhang Yin, é o suficiente. Lei Lei foi até ele e anunciou alegremente. Isso, Zhang Yin ficou surpreso ao ver seus avisos de admissão. Lu Yui os deu para mim. Lei Lei explicou imediatamente. Tudo bem, mantenha-os bem. Vamos ajudar Jian Li a conseguir mais 2. Zhang Yin acenou com a cabeça e disse. Parece que vocês receberam alguns avisos de admissão. Só então, alguns guerreiros carregando armas se aproximaram e começaram a atacar Lei Lei e Zhang Yin. Depois de dar uma olhada cuidadosa neles, eles eram Kong Yaotian e seus lacaios. Não foi fácil para você vir aqui, mas você pode voltar agora. Como Kong Yaotian gritou, seus 5 lacaios atacaram Zhang Yin e Lei Lei. Perigo. Zhang Yin entrou em pânico, ele não esperava que o grupo de Kong Yaotian os observasse desde o início. Bem quando ele estava prestes a ativar sua habilidade e atacar Kong Yaotian, pássaros em chamas desceram em direção a eles. Kong Yaotian e seus lacaios passaram de atacar Zhang Yin e Lei Lei para uma retirada completa. Bem quando eles recuaram, uma figura passou por eles de lado. Cecilá. Ouviram-se sons de rasgos e eles descobriram que seus avisos de admissão haviam sido saqueados. Por que você ainda está parado aí? Lin Xiu chamou Zhang Yin em seu grupo. O Ivaltia Trace era extremamente poderoso, não em sua capacidade de esquiva, mas na velocidade que fornecia. Ele se sentia leve como uma andorinha. Ao ouvir suas palavras, Zhang Yin e o grupo começaram a correr. Pegue isso. Lin Xiu acenou com a mão direita e 2 avisos de admissão voaram para as mãos de Jian Li. Obrigado. Jian Li estava emocionado. Com sua própria força, seria difícil saquear 2 outros avisos de admissão. Eles correram em direção a Sima Shen. Mate ele. Kong Yaotian ficou furioso e rugiu para Lin Xiu. Com suas palavras, os 5 lacaios correram em direção a Lin Xiu.
Lin Xiu zombou, ele não estava com medo nem em pânico. Pontos de experiência gratuitos foram enviados para a porta. Ele segurou Dark Edge e lançou seu próprio ataque. Com sua força recuperada e absorvendo toda a energia de tantos cristais estranhos, pode-se dizer que a força atual de Lin Xiu aumentou mais um degrau. Zen zen zen. À medida que a intenção de batalha de Lin Xiu aumentava, Dark Edge parecia tremer de excitação e soltou um zumbido suave. Enquanto o primeiro guerreiro do grupo tentava atacar Lin Xiu vislumbrou um ponto de luz em sua trajetória. Lin Xiu já percebeu que toda vez que atacasse o ponto de luz que era a falha do oponente, ele desencadearia uma tempestade torrencial de flores rosas de intenção profunda. Vai e morra! Lin Xiu empurrou a lança Dark Edge para frente e o homem imediatamente sentiu o perigo, mas era tarde demais para se esquivar. Ele só aguentou os golpes. Bang, bang, bang. Ao sacar seu grande sabre para bloquear o ataque, ele viu muitos raios frios de luz à sua frente. Foram tantos ataques que ele não conseguiu bloquear o shopping. Seu corpo foi imediatamente cheio de buracos no segundo seguinte e com uma pequena explosão, todo o seu corpo entrou em erupção. Jin. Parabéns, mestre, por matar um guerreiro de nível 3, obtendo 500 mil pontos de experiência. 500 mil é muito pouco. Mas o ataque de Lin Xiu assustou Kong Yaotian e os outros lacaios. Foi muito assustador matar um guerreiro rank 3 com um golpe, certo? Lin Xiu não parou enquanto brandia Dark Edge. Rumble, rumble. Ele soltou muitos pássaros em chamas que voaram direto para Kong Yaotian e companhia. Eles imediatamente se esquivaram ao sentir o calor dos pássaros em chamas. Lin Xiu foi extremamente rápido e com o olho analítico ele pôde ver que o guerreiro mais à esquerda era o mais fraco. Ele empurrou sua lança para ele. Clang 0. O guerreiro também era usuário de lança e bloqueou o ataque de Lin Xiu. A colisão de duas lanças produziu faíscas. Você acha que é melhor do que eu com a lança? O homem rugiu e continuou a lutar contra Lin Xiu com sua lança. Facada rápida. Ao utilizar uma habilidade, múltiplas correntes de ar cercaram sua lança enquanto ele apontava direto para o peito de Lin Xiu. Capítulo 146. Bem-vindo à Academia da Região Sagrada. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele viu a lança chegando. Ele usou a mão esquerda para agarrar a ponta da lança. A fricção entre a mão e a lança produziu ainda mais faíscas. A lança não conseguia mais se mover nem um centímetro. Mas neste exato momento, Kong Yaotian e os outros chegaram antes de Lin Xiu. Caramba! Lin Xiu exerceu poder e empurrou a lança do guerreiro para o lado. Ele então esfaqueou o guerreiro com Dark Edge na mão direita. O que? O guerreiro ficou completamente estupefato, agarrando sua lança de ataque com uma mão e depois usando aquela lança negra para contra-atacar. Era tarde demais para ele se esquivar, ele tentou usar a mão para agarrar a lança de Lin Xiu também. Mas bem naquele momento, a lança passou por sua mão e atingiu seu peito. Ele olhou para Kong Yaotian e os outros que estavam prestes a atacá-lo. Lin Xiu rapidamente retirou sua lança e balançou-a para trás. Julgue. A característica única dessa habilidade era que ela neutralizaria o impulso recebido. Neste momento, suas armas pareceram receber uma reação de igual força e todos voaram para trás. Os olhos de Kong Yaotian estavam arregalados quando ele cuspiu um bocado de sangue no ar. Ele não sabia que habilidade Lin Xiu havia usado. Sem deixar vestígios. No instante em que pousaram no chão, Lin Xiu disparou com velocidade astronômica e suas pernas pareciam estar andando no ar. Sua lança se moveu tão rápido quanto um raio e matou as 3 pessoas restantes. Uau! Lin Xiu soltou um suspiro de alívio, mas seus olhos ainda estavam cheios de excitação. Quem diria que minha força aumentou tanto? A técnica de cultivo afetou muito o tempo de reação, a força e o físico de seu corpo. Ele era invencível abaixo do reino de rank 4 e com a fúria ativada, ele teria as capacidades de combate de um guerreiro de rank 4. Neste momento, todos aqueles que estavam de olho em Lin Xiu tremeram. O jovem lanceiro era muito assustador. Ele matou 5 guerreiros de rank 3 sem qualquer hesitação. Lin Xiu seguiu em frente e viu Zhang Yin e os demais parados ao lado de Sima Shen. Nenhum deles havia subido na aeronave ainda. O que surpreendeu ainda mais Lin Xiu foi que Lu Yu estava ali. Quando ela ouviu se aproximar, sua expressão fria não mudou quando ela se virou e subiu as escadas. Lin Xiu não sabia se ria ou chorava por suas ações. Quão adoravelmente arrogante ela é. Você tem boa força. Sima Shen elogiou Lin Xiu quando olhou para ele. Ele não achou errado que Lin Xiu tivesse matado outras pessoas. O mundo era assim, os fracos eram presas dos fortes. Vamos. Lin Xiu voltou-se para Zhang Yin e os outros. Lin Xiu, obrigado. Zhang Yin e os outros dois olharam para ele com gratidão. Não diga isso, é o destino nos conhecermos. Lin Xiu riu. Para ele, o esforço para ajudá-los era tão fácil quanto levantar a mão. Quando embarcaram na aeronave, viram um grande campo de treinamento no meio da aeronave. Havia muitos equipamentos ao redor também. Mais e mais guerreiros começaram a embarcar na aeronave. Quando Sima Shen embarcou na aeronave, as escadas começaram a retrair. O dirigível começou a subir mais alto. Tudo bem, parabéns a todos aqui. Todos vocês passaram no último teste e obtiveram as qualificações reais para estudar na Academia da Região Sagrada. Sima Shen ficou no centro do campo de treinamento e olhou para a multidão enquanto sorria e falava. Havia cerca de 400 alunos, quase 2/3 foram eliminados. Os guerreiros ficaram felizes ao ouvir suas palavras. Alguns deram um suspiro de alívio e sentaram-se no chão. Afinal de contas, o caminho até aqui foi um que esticou suas mentes por muito tempo. Eles finalmente estavam em um lugar onde poderiam finalmente relaxar. De agora em diante, todos vocês são estudantes. De acordo com as regras da Academia da Região Sagrada, você está proibido de matar outros estudantes. Sima Shen disse. Ele parecia ser extremamente amigável, como se tratasse a questão de ele socar um guerreiro até a morte como nada. Chegaremos em cerca de 3 a 4 horas.
Aproveite esse momento para descansar bem, quem sabe você nunca mais terá oportunidade. Sima Shen sorriu e disse: o que ele quer dizer com isso? Zhang Yin franziu a testa e ponderou consigo mesmo. As janelas estão todas lacradas. Parece que eles não querem nos informar onde fica a Academia da Região Sagrada. Do outro lado, Lu Yui olhou em volta e falou com indiferença. Lin Xiu acenou com a cabeça quando ouviu suas palavras. Ele também percebeu isso. O que exatamente é a Academia da Região Sagrada? Lin Xiu estava extremamente ansioso por isso. Você sabe alguma coisa sobre a Academia da Região Sagrada? Lin Xiu perguntou a Lu Yui. Qualquer um poderia dizer que Lu Yui não era uma senhora comum. Todo mundo não conhecia a rota no caminho da morte, mas ela sabia onde era o fim dela. Lu Yui acenou com a cabeça. Superficialmente, as 4 grandes academias são consideradas os melhores estabelecimentos educacionais do país, mas a misteriosa Academia da Região Sagrada é de fato a suprema. A força dos professores qualificados aqui, a força da pesquisa e de todos os guerreiros são de primeira qualidade aqui. É comparável às academias mais fortes do mundo. Lin Xiu acenou com a cabeça. Isso foi considerado um elogio. Todos os gênios das academias comuns foram considerados lixo e muitos foram eliminados. Quanto aos guerreiros restantes, ninguém sabia se voltariam vivos. Mais importante, dizem que existem guerreiros de nível 9 lá. A expressão nos olhos de Lu Yui mudou quando ela disse isso. Guerreiro de nível 9? Essa foi a existência máxima dos guerreiros. Cada um deles eram considerados existências de ogivas nucleares. Diziam as lendas que havia guerreiros ainda mais fortes acima do rank 9. Esses guerreiros eram capazes de destruir planetas em um instante e eram existências ainda mais assustadoras do que ogivas de antimatéria. Mas isso foi apenas boato e só apareceu em filmes. Os mais fortes na realidade que todos conheciam eram os guerreiros de nível 9. Rumble, rumble. Neste momento, barulhos altos podiam ser ouvidos do lado de fora. Todos podiam sentir claramente que a aeronave estava descendo. Bang! As portas da aeronave se abriram e as escadas saíram. Uma luz ofuscante penetrou na aeronave desde a entrada. Dou as boas-vindas a todos para Academia da Região Sagrada. Capítulo 147. Atribuído às aulas. Lin Xiu e os outros desceram e descobriram que pareciam estar em uma ilha enorme. O dirigível parou na costa. Olhando daqui, você podia ver o prédio alto imediatamente. Toda a enorme ilha era onde estava localizada a Academia da Região Sagrada. Os edifícios da Academia da Região Sagrada eram todos feitos de mármore que parecia exalar um brilho branco. Havia um enorme portão de pedra na frente. O portão de pedra era muito alto e havia 3 enormes caracteres, Academia da Região Sagrada, esculpidos com dragões e fênix. Rugido. Neste momento, o céu ficou nublado e a grande besta evoluída do tipo pássaro com chamas voou, parando diretamente acima do portão de pedra da Academia da Região Sagrada. Era simplesmente enorme e tinha um diâmetro de mais de 20 metros. Tinha chamas furiosas emanando de trás e só de olhar à distância fazia o coração das pessoas bater forte. Rank 9. Pássaro misterioso flamejante. Um dos caras disse com a voz trêmula ao ver essa cena. Os estudantes ao redor também cerraram as armas nas mãos e ficaram em guarda. Esta fera evoluída é parceira da nossa Academia da Região Sagrada. Não se preocupe. Sima Shen disse com um sorriso neste momento. Lin Xiu olhou para o pássaro misterioso flamejante. Foi uma das 12 feras evoluídas mais terríveis que restaram na Terra. Ele não esperava que alguém estivesse aqui. A Academia da Região Sagrada era de fato uma das academias mais misteriosas e poderosas. Com Sima Shen liderando na frente, muitos estudantes avançaram. Parado na escada de pedra, ele pôde ver que o enorme portão de pedra estava esculpido com todos os tipos de animais aterrorizantes. Eles eram muito parecidos com a vida. Sima Shen ficou no meio do enorme portão de pedra, colocou a mão direita em uma área desabada no meio, e de repente houve sons estrondosos. Este enorme portão de pedra se abriu lentamente neste momento. De onde estavam, puderam ver imediatamente um campo espaçoso com vários edifícios ao redor. O estilo arquitetônico parecia um pouco simples, mas a pesquisa científica neste local era de primeira linha, com todos os tipos de equipamentos de alta tecnologia. Todos passaram primeiro pela coleta de dados aqui. Sima Shen disse enquanto olhava para as pessoas atrás. Sima Shen dirigiu a todos e eles começaram a se alinhar e subir em uma máquina estranha na frente. A primeira pessoa subiu e a máquina começou a escanear a pessoa, registrando todas as suas informações na máquina. Então, no momento seguinte, a máquina produziu um pequeno cartão retangular. Bem-vindos, calouros do sul. Ao lado desta máquina, um velho de cabelos brancos tocou a barba, segurou o cartão e disse a todos, a partir do momento em que entrarem na Academia da Região Sagrada, vocês não poderão usar moedas da União e só poderão usar os pontos obtidos para comprar itens. Este cartão é o seu passe para a Academia da Região Sagrada e também um cartão de pontos. 500 pontos serão emitidos para você todos os meses, use-os a seu critério. Um professor analisará os detalhes com todos vocês assim que todos estiverem divididos em suas aulas. Cartão de pontos. Lin Xiu franziu as sobrancelhas. Além disso, Lin Xiu captou uma palavra-chave. Calouros do Sul, haverá calouros do Norte? Tenho uma pergunta que gostaria de fazer a você. Nesse momento, um calouro que subiu na máquina e teve suas informações registradas disse ao velho. Falar. O velho acenou com a cabeça e parecia muito gentil. Você disse que somos calouros do Sul, então quer dizer que há outros calouros? O homem olhou para o velho neste momento e perguntou. Ao ouvir o que ele disse, o velho acenou com a cabeça. Sim, há um total de 641 calouros do Norte. O primeiro teste deles foi no frio extremo da região Norte. Eles passaram no teste antes de todos vocês e vocês se conhecerão em breve. Os calouros ficaram surpresos ao ouvir a resposta do velho. Como esperado, Lin Xiu sabia que o número de novos alunos não seria tão pequeno. Com os guerreiros do Norte, deveria haver mais de 1000 novos alunos nesta entrada. Embora fosse considerado pouco ter apenas cerca de 1000 alunos em uma academia, eles eram a elite da geração mais jovem, o que também era muito assustador. Ok, vá para o próximo. Ao entrarem na máquina, um por um, para escanear suas informações, Lin Xiu e os outros logo receberam seus próprios cartões também. O que significa o número por trás disso? Jian Li olhou para o verso do cartão e viu um número no meio. Lin Xiu também olhou para o número atrás do cartão que era 10. Nome da sua turma.
Lu Yui pensou sobre isso e disse em voz alta. Assim que falou, Sima Shen disse a todos. Todos receberam o cartão? O número atrás do cartão é a turma a qual você está designado. É verdade. Zhang Yin disse com entusiasmo neste momento. Ele olhou mais de perto e percebeu que o número atrás de seu cartão também era 10. Lu Yui, qual é o seu? Lin Xiu perguntou a Lu Yui com curiosidade. Lu Yui virou o cartão e mostrou a Lin Xiu e ele pôde ver claramente o número 1 nele. Isso significa que você está na classe 1. Lin Xiu disse pensativamente. Quando eles subiram na máquina agora há pouco, a máquina examinou cada pessoa para descobrir sua aptidão física e também indicou sua força de combate. Tanto ele quanto Zhang Yin e os outros estavam na classe 10. Em outras palavras, eles foram designados para suas classes de acordo com sua força de combate? Logo, pessoas vestindo trajes de combate brancos com os dois personagens Domínio Sagrado vieram do outro lado. Eles são seus professores, por favor siga seu professor de acordo com a turma para a qual você foi designado. Sima Shen disse com um sorriso. Esses professores da Academia da Região Sagrada apertaram um botão na máquina em suas mãos e projetaram os números de 1 a 10, respectivamente. Representava a classe que eles lideravam. Parece que vamos nos separar aqui. Lin Xiu disse a Lu Yui com um pouco de pesar. Lu Yui ouviu seu tom de provocação e não pôde deixar de olhar para ele. Depois caminhou diretamente até a professora de sua turma. A academia não é grande. Nesse momento, Lu Yui tinha acabado de dar alguns passos quando parou um pouco e falou. Depois saiu sem olhar para trás. A academia não é grande? Lin Xiu ficou surpreso por um momento e riu. Ela quis dizer que eles se encontrariam com frequência, certo? Ou ela estava pedindo a ele para encontrá-la? Lin Xiu, vamos passar rapidamente também. Zhang Yin disse com entusiasmo. Capítulo 148. Elegendo monitor de classe. Vou me apresentar. Meu nome é Nan Zhenjun e serei seu professor. O professor da classe 10 era um homem aparentemente jovem. Nesse momento, ele sorriu e disse para todos que estavam ali. Lin Xiu olhou para este homem que parecia ter apenas 27 ou 28 anos. Ele parecia comum, mas Lin Xiu sentiu uma aura peculiar vindo dele. Essa pessoa é muito forte. Lin Xiu usou instintivamente o olho analítico, mas percebeu que o olho analítico indicava que ele não poderia ser analisado. Nesse momento, Nan Zhenjun pareceu sentir algo e olhou com curiosidade para Lin Xiu. Lin Xiu ainda estava sorrindo e não havia nenhuma expressão estranha em seu rosto. Vendo que Nan Zhenjun desviou o olhar, Lin Xiu soltou um suspiro de alívio. A força dessa pessoa era muito assustadora. Ele até percebeu que Lin Xiu estava avaliando. Agora, vou levá-lo para a nossa aula primeiro. O olhar de Nan Zhenjun percorreu 40 calouros neste momento e caminhou diretamente na outra direção. Lin Xiu, Zhang Yin e os outros se entreolharam. Depois acenaram com a cabeça e caminharam para o outro lado. Todos foram para a esquerda e seguiram Nan Zhenjun enquanto ele liderava a aula. Lin Xiu olhou para as pessoas das outras turmas enquanto caminhava e descobriu que todos estavam indo em direções diferentes com seus respectivos professores. Não demorou muito para que avistassem um prédio alto na frente. O estilo arquitetônico era um pouco peculiar e o exterior parecia feito de pedras empilhadas. Mas quando entraram, descobriram que tudo ali era de alta tecnologia. Havia alguns robôs de limpeza que limpavam a sujeira do chão no saguão deste prédio. Com Nan Zhenjun liderando na frente, todos chegaram a uma enorme sala de aula no segundo andar. Havia uma máquina estranha em cada mesa e até os assentos pareciam assentos para algum tipo de treinamento de simulação. Basta encontrar um assento e inserir seu cartão para amarrar na mesa. Nan Zhenjun disse com um sorriso. Lin Xiu encontrou um lugar e sentou-se. Nesta mesa estranha, ele encontrou um lugar para inserir seu cartão e ele começou instantaneamente. Houve flashes de luz sobre a mesa e logo uma tela de computador foi formada por uma projeção holográfica. Você poderia ver claramente sua própria foto na tela, bem como informações de admissão e assim por diante. Em seguida, houve um aviso, mostrando se era necessário confirmar a vinculação. Após a vinculação, esta mesa multifuncional só poderia ser ativada com este cartão. Lin Xiu não hesitou e clicou em sim diretamente. Esta é a sala de aula da turma 10. Não, deve-se dizer que este prédio é nosso. Além do conhecimento teórico básico, o currículo diário inclui atuação simulada, operações práticas de mecha, treinamento especial para guerreiros, etc. Nan Zhenjun disse do pódio. Precisamos escolher alguém da turma para ser o monitor da turma e responsável por auxiliar nos assuntos da turma. Há alguém que vocês gostariam de recomendar? Nan Zhenjun semicerrou os olhos e olhou para a multidão. No momento em que ele disse isso, todos se entreolharam. Afinal, essas pessoas não se conheciam. Quais são os benefícios de ser monitor de turma? Lin Xiu sorriu. Todos se viraram para olhar para Lin Xiu. Essa é uma boa pergunta. Nan Zhenjun assentiu. O monitor de turma poderá obter a chave da sala de treinamento do terceiro andar, onde poderá realizar treinamento físico, além de operações práticas de mecha e batalhas simuladas. Você pode treinar a qualquer hora. E todo mês, você será recompensado com 500 pontos. Ao ouvir as palavras de Nan Zhenjun, os olhos dos alunos brilharam de repente. Todos queriam esse tipo de tratamento preferencial. Tudo bem, já que nenhum de vocês tem um bom candidato, vamos votar então. Nan Zhenjun sorriu, depois bateu no teclado do pódio e a lista de nomes da turma apareceu nas telas. Aquele que tiver mais votos será o monitor de turma da nossa turma 10. Nesse momento, esses calouros hesitaram ao olhar para esses nomes e clicaram nos próprios nomes sem hesitar. Logo, as estatísticas foram divulgadas. Nan Zhenjun olhou para o resultado e sorriu. Lin Xiu, 4 votos. Ele se tornará nosso monitor de turma neste semestre. Sem chance. Eles se conhecem, não é nada justo. Um estudante alto e grande levantou-se e disse em voz alta. Sim, professora Nan, isso não é nada justo. O resto dos alunos também gritou neste momento. O monitor de turma tem tratamento preferencial demais e receberia até 500 pontos todo mês. É preciso saber que os estudantes comuns também recebiam 500 pontos todos os meses. Eles ainda não sabiam a importância dos pontos, mas achavam que esses pontos estariam intimamente relacionados com o resto da vida no campus. Então o que vocês acham que é justo? Nan Zhenjun sorriu. Quando esses alunos ouviram as palavras de Nan Zhenjun, de repente pareceram um pouco nervosos. Com
com medo de que o professor ficasse com raiva. Não se preocupe, a Academia da Região Sagrada enfatiza a liberdade de expressão. Uma batalha. Acho que como monitor de turma, ele deve estar no topo da turma em força, certo? O estudante alto e grande disse com os punhos cerrados. Sim. Os outros alunos concordaram com a cabeça. As pessoas aqui poderiam ser consideradas gênios em sua antiga escola e claramente não se submeteriam umas às outras. Tudo bem, mas agora é um pouco tarde para a batalha, vamos usar isso para decidir primeiro. Nanzenjum acenou com a cabeça e apertou um botão na área de trabalho. Bum, bum. À medida que os ruídos soavam, o teto acima se abriu e uma máquina desceu lentamente da suspensão no teto. Uma máquina de teste de força. O aluno que tiver a força de punho mais forte vence, que tal? Sim. A maioria das pessoas ficou satisfeita com isso e concordou com a cabeça. Deixe-me ir primeiro. O primeiro cara que se opôs agora estalou os nós dos dedos e bateu na máquina de teste de força com o punho. Bang! Com um som abafado, a máquina de teste de força tremeu levemente e 9.800 kg apareceu nela. 9.800 kg. Alguns caras que viram isso engasgaram. Seu punho provavelmente poderia esmagá-los até a morte. Nada mal. Nanzenjum acenou com a cabeça em aprovação. Deixe-me tentar também. Nesse momento, todos os calouros começaram a testar suas forças, mas ninguém conseguia ultrapassar seus 9.800 kg. Lin Xiu, o que devemos fazer? Zhang Yi e os outros franziram a testa ao ver esta cena. Todos pensaram que Lin Xiu seria o monitor da turma, mas Shen Yaojin interceptou de repente. Capítulo 149. Explosão instantânea. Estou bem. Lin Xiu balançou a cabeça e sorriu. Ele esperou que eles terminassem de lutar antes de avançar lentamente. Professor, posso perguntar se preciso pagar se isso estragar? Lin Xiu hesitou por um momento na máquina de força antes de perguntar a Nanzenjum. Nanzenjum ficou surpreso por um segundo antes de revelar um sorriso. Não há necessidade. Seus olhos avaliaram Lin Xiu com cuidado. Dos 40 estudantes aqui, Nanzenjum colocou a maior parte de sua atenção em Lin Xiu. Ele não era apenas o mais jovem, mas também emitia uma aura de guerreiro extremamente fraca, como se houvesse algum tipo de disfarce. Isso o deixou muito curioso. Hahaha, criança tola, você tem medo de estragar tudo com um soco? O homem alto e robusto segurou a barriga e riu alto. Os outros novos alunos riram também, como se tivessem ouvido a piada mais engraçada de todos os tempos. Lin Xiu balançou a cabeça e colocou a bolsa e a bainha da lança ao lado. Depois de soltar o corpo, ele cerrou o punho direito. Os olhos de Lin Xiu ficaram sérios, como se ele não pudesse ouvir nenhum outro som. Ele olhou para a máquina de teste de força como se estivesse olhando para um inimigo. Ele soltou seu soco imediatamente. Bang! Quando Lin Xiu deu um soco, suas luvas pareceram ficar vermelhas com a fricção com o ar. O status de força de Lin Xiu era extremamente alto e depois de adicionar Tiger Strength em Fish e Ruptura em Fish, esse soco foi o soco mais poderoso que ele já havia liberado. Até mesmo Nanzenjum, que originalmente estava sorrindo no palco, mudou de expressão. Estrondo. Todos os novos alunos que assistiram Lin Xiu fazendo piada de si mesmo foram testemunhas de seu imenso soco que produziu um som extremamente alto na máquina de teste de força. A máquina inteira quebrou instantaneamente em pedaços. O que as pessoas que estavam rindo ficaram estupefatas e suas bocas estavam tão abertas que podiam ser colocados ovos nelas. Ele ainda é humano? Garotinho astuto. Nanzenjum foi o primeiro a reagir e sorriu para Lin Xiu. Ele pôde ver que o soco de Lin Xiu tinha habilidades complementadas. Foi assim que ele produziu tal efeito. Mas mesmo assim a força liberada foi um pouco aterrorizante e Nanzenjum calculou que seu próprio corpo não poderia enfrentá-lo de frente. Obrigado a todos por me darem uma chance. Lin Xiu virou-se para todas as pessoas que originalmente estavam rindo dele, mas se virou para encará-lo em estado de choque. Haha, eu simplesmente sabia disso. Zhang Yi riu alto. Se ninguém tiver alguma opinião, o monitor da classe 10 neste período será Lin Xiu. Ninguém fez objeções agora quando Nanzenjum falou. Muitos ainda estavam imersos em pensamentos sobre Lin Xiu quebrando a máquina de teste de força com um só soco. Como ele fez isso? Contanto que todos leiam seus cartões com seus telefones, você poderá utilizar a web e as informações da escola. O mapa escolar também está dentro. Nanzenjum continuou a explicar. Se não houver mais nada, então terminaremos aqui por hoje. Por favor, reúna-se na aula às 6 da manhã de amanhã. Espere um minuto, professora Nan. Quero perguntar, onde ficam nossos dormitórios? Zhang Yi se levantou e perguntou. Os outros assentiram. Eles não receberam nenhuma residência depois de virem para cá. A Academia da Região Sagrada não aloca dormitórios. Nanzenjum sorriu e disse. Não alocar dormitórios? Então dormir nos dormitórios? Como se estivesse consciente do ceticismo de todos, continuou. Mas pode dirigir-se ao registro habitacional e alugar um quarto ou casa com pontos e escolher o alojamento que pretende. Eles saíram e Lin Xiu caminhou com Zhang Yi e os outros até a área de registro. Era um grande salão com luzes brilhantes que iluminavam bem todo o lugar. Neste momento, havia muitos outros novos estudantes por perto. Lin Xiu olhou em volta e viu muitas telas que indicavam as acomodações em diversas regiões. Vila Bambu com sala de treinamento e conjunto completo de necessidades. Aluguel mensal de 500 pontos. Apartamento comum de 50 metros quadrados. Aluguel mensal de 50 pontos. Temos que ficar nas melhores acomodações. Jian Li, o grande homem, comentou com entusiasmo. Eu acho que isso também é bom. Zhang Yi e Lei Lei também pareciam extremamente felizes. Embora não houvesse alocação de dormitórios, eles precisavam usar pontos para conseguir hospedagem. Quanto mais pontos, mais bonita seria a acomodação, como se estivessem de férias. Vocês usaram todos os seus pontos, então o que vocês vão comer? Lin Xiu riu e disse. Os pontos não são fornecidos para trocarmos por acomodações? Jian Li perguntou em estado de choque. Isso mesmo, eles falaram sobre os pontos como se fossem muito importantes.
Zhang Yi também reagiu. Entrei no site da escola para verificar. O café da manhã escolar normal custa 5 pontos, o almoço e o jantar 10 pontos cada. Essa é apenas a refeição mais comum. Se você quiser pratos de alta qualidade, cada refeição custará mais de 20 pontos. Lin Xiu apertou os botões do telefone e trouxe as informações. Zhang Yi e os outros ficaram surpresos ao ler a informação. Esses 500 pontos não são suficientes para a comida. Por que você quer usar tudo isso em quartos caros? O animado Jian Li murchou como um balão. Então, só um tolo gastará todos os 500 pontos para ficar em uma vila de alto padrão. Lin Xiu riu. Sempre foi melhor estudar e investigar antes de decidir agir. Lin Xiu acreditava que este poderia ser um buraco que a Academia da Região Sagrada criou para estudantes desatentos gastarem todos os seus pontos de uma só vez. Quem você está chamando de idiota? Neste exato momento, uma voz fria soou atrás dele. Lin Xiu ficou atordoado e se virou para ver Lu Yui parada atrás dele com uma rara expressão tímida enquanto olhava para ele. Você gastou todos os seus pontos em uma vila? Lin Xiu olhou para ela com os olhos abertos. Lin Xiu teve certeza de seu palpite quando viu o cartão de alta qualidade em sua mão. Podemos obter um reembolso? Lei Lei perguntou com uma voz suave. Afinal, se ela não conseguisse recuperar os pontos, não teria pontos para o jantar. Zhang Yi percebeu a estranha atmosfera entre Lu Yui e Lin Xiu e ficou quieto. Empreste-me seu cartão. Lu Yui exigiu. Eu não escolhi minha residência. Lin Xiu não sabia se ria ou chorava. Minha casa é grande. Capítulo 150. Grande prêmio. Mais um grande prêmio. Você quer dizer? Lin Xiu arregalou os olhos e revelou um olhar tímido ao responder. Estamos indo muito rápido? A casa tem 2 andares. Lu Yui olhou para ele e respondeu com indiferença, como se entendesse seus pensamentos. Lin Xiu com seus pensamentos malignos abaixou a cabeça. Dê-me 250 pontos. Lu Yui disse a ele. Podemos transferir os pontos? Lin Xiu ficou surpreso enquanto segurava seu cartão. Mas no momento seguinte, Lu Yui pegou-o e colocou-o em uma máquina ao lado. Depois de apertar alguns botões, ela se virou para ele. Dê sua confirmação. Ele deu uma olhada e viu que era necessária a confirmação da impressão digital. Por favor, confirme se deseja transferir 250 pontos. Lin Xiu hesitou por um momento e depois estendeu a mão para a tela. Após um din, a transferência de pontos foi concluída. Certo, todos nós podemos compartilhar para pagar o aluguel e ter uma moradia melhor. Zhang Yi e os outros exclamaram alegremente. Se fosse esse o caso, poderiam diminuir bastante o número de pontos consumidos por pessoa. Lin Xiu e Lu Yui dirigiram-se para sua vila. A vila estava situada no topo de uma colina e tinha uma boa vista. Quando olhassem para baixo, viriam a entrada da Academia da Região Sagrada. Na entrada alta havia uma fera evoluída de rank 9 que estava no topo da porta de pedra, como se estivesse de guarda. Vou ficar no último andar. Lu Yui deu uma olhada em Lin Xiu antes de subir. Lin Xiu sorriu. O andar térreo tinha um grande salão e um pequeno campo de treinamento. Havia muitos equipamentos, aparelhos de cálculo de força de batalha, bem como máquinas de teste de força, etc. O andar térreo tinha uma pequena sala extremamente simples, mas limpa e relativamente nova. Lin Xiu colocou sua bolsa na mesa do canto, a lança embainhada ao lado, e gradualmente relaxou. Roli pulou da bolsa. Como se estivesse feliz com o novo ambiente e correu sobre a mesa. Lin Xiu viu uma ranhura para cartas na mesa e hesitou por um momento antes de inserir a carta. Uma tela projetada apareceu em um instante. O site da Academia da Região Sagrada era extremamente misterioso, só podia ser acessado digitalizando o cartão ou inserindo-o. Depois de dar uma olhada, encontrou uma página semelhante a um shopping center no site. A Academia da Região Sagrada tinha tudo do mundo exterior. Habilidade de diamante? Lin Xiu clicou na seção de habilidades e imediatamente descobriu uma venda atual de habilidades de diamante. E havia muitas habilidades com diamantes, mas os pontos astronômicos necessários para comprá-las o deixaram surpreso. 1 milhão de pontos. Como diabos alguém pode ganhar tanto? Já não temos o suficiente para um mês. Ele continuou e abriu o mapa da Academia da Região Sagrada. Muito rapidamente, uma projeção 3D apareceu. Seguindo os movimentos dos dedos de Lin Xiu, todo o lugar foi revelado. Lin Xiu não pôde deixar de respirar. A Academia da Região Sagrada é na verdade tão grande que equivale ao tamanho de uma cidade pequena. Lin Xiu também notou que a Academia da Região Sagrada estava segregada nos campos sul e norte. O sul deveria ser para estudo enquanto o norte seria para lutas. O ponto mais alto da Academia da Região Sagrada era um campo gigantesco com uma tela grande. Foi dito que havia vários quadros de classificação para força de combate, habilidades, etc. Apenas os 10 primeiros conseguiram entrar nos quadros de classificação. Como ganhar pontos? Lin Xiu pensou por um momento e depois digitou as palavras na barra de pesquisa. Uma lista de missões apareceu. Como eu imaginei, é assim. Esta é a maneira de ganhar pontos aqui. Os 500 pontos são os mais básicos. Cortar lenha 2 horas por dia dá 100 pontos de cada vez. Acompanhante de treino, 1 hora por dia dá 150 pontos cada vez. Trabalhar na cozinha 3 horas por dia dá 100 pontos de cada vez. Que tipo de missões são essas? Lin Xiu franziu a testa ao ver as missões. Parecia que além das missões regulares atribuídas pela academia, qualquer um poderia criar suas próprias missões. Mas criar uma missão também exigia alguns pontos. Lin Xiu descobriu que existia até uma central de troca. Além de usar pontos para trocar coisas, eles poderiam usar a central de troca para vender coisas por pontos. Os olhos de Lin Xiu brilharam. Além de subir de nível para aumentar sua força rapidamente, Lin Xiu poderia recorrer à absorção de energia de cristais estranhos e melhorar seu corpo. Eu deveria sortear um prêmio primeiro. Ele fechou o computador. Lin Xiu entrou no sistema em sua mente. O contador da familiar plataforma giratória revelou o número. 4. Tenho 4 chances. Vou conseguir girar mais uma vez no mês que vem. Ele olhou atentamente os prêmios na plataforma giratória e não descobriu nada de novo. Depois de hesitar por um momento, ele decidiu tentar. O primeiro sorteio foi um cristal ímpar de nível 3. O segundo foi uma carta de habilidade prateada e o terceiro foi uma pílula em potencial. Droga! Lin Xiu não sabia se ria ou chorava nos sorteios.
Os 3 empates renderam lixo. Lin Xiu obteve 5 pontos de estatísticas depois de consumir a pílula potencial. Ele adicionou todos eles em força sem hesitação. Devo usar meu último sorteio? Lin Xiu hesitou por um momento, cerrou os dentes e clicou no botão de sorteio do prêmio. Havia 2 sessões que tinham boas recompensas. Uma era múltiplos cristais ímpares e a outra era grande prêmio. Lin Xiu queria qualquer um deles. Ele sabia que múltiplos cristais ímpares tinham a probabilidade de obter cristais ímpares de alto nível. Parar. Lin Xiu cerrou os punhos em suspense. À medida que a plataforma giratória girava rapidamente por um tempo, a velocidade diminuía gradualmente. Muito rapidamente a agulha apontou para a seção de moedas sindicais. Caramba! O coração de Lin Xiu deu um pulo quando viu isso e estava prestes a praguejar. As moedas da União eram inúteis agora. Mas a agulha não parou. Gradualmente apontou para a seção extremamente pequena. Parabéns, mestre, por obter o grande prêmio. Grande prêmio. Mais um grande prêmio. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.